Alô, minha galera, vamos nessa. Vamos começar essa brincadeira aqui. Hoje tem fera, hoje tem brabo. Se liga nisso aqui, ó. Tocsai, Tocsai, entrevistas, Tocsai, entrevistas, Tocsai, entrevistas. Tocsai, entrevistas, Tocsai, entrevistas, Tocsai, entrevistas. Grande Bernardo Rito hoje comigo aqui na parte musical. E eu tenho a honra, o prazer de conversar. Cara, eu tô arrepiado mesmo, porque é brincadeira. Um dos 3 ídolos da minha vida no futebol. Eu tenho o Zico, tenho o Leandro e tenho o Léo Júnior. Porra. Fala, Marcelão. Meu irmão, beleza? Que honra. Tu não sabe quantos jogos eu pulei muro do Maracanã pra ir te ver e aquela galera maravilhosa. E além disso tudo, meu parceiro do Pagode do Sport TV. Quantas e quantas vezes estivemos lá juntos. Cara, vai ser um papo descontraído. Você é da música, você é um cara de resenha, você é um cara que é amigo do pai do Bernardo. Então a gente tá em casa aqui. Eu tô muito feliz da tua presença aqui, cara. Obrigadão. Tô em casa mesmo, ainda mais vendo o B aqui. O Berico foi amigão contemporâneo de futebol de areia durante muito tempo. E a amizade permanece. Esse ano fizemos o Réveillon e o homem foi lá. Eu tô ligado, acompanhei tudo. Deu show, virou Tirou vitalício. Vai virar vitalício. Eu quero uma brecha nessa brincadeira aí, pô. Vai virar vitalício. O homem Não, lá homem é brabo, homem é brabo. Vamos aí. Uma maravilha. Júnior, vamos falar de tudo. Vamos falar do início da carreira, vamos falar de música, vamos falar de projeto social que você tem. Enfim, vamos trocando ideia. Vamos começar do beabá. Tua alma pro futebol. Começou com o quê? Quando? Onde? Tua família, tua estrutura? Foi na praia? Foi no futsal? Fala um pouquinho desse início aí. Eu acho que a paixão ela começa principalmente através do meu tio-avô, irmão da minha avó, meu tio Aloysio. Que ele que incentivou não só a mim, mas eu, meu irmão mais velho, Lino, o Nena, levando a gente para o Maracanã, levando a gente para ver futebol de praia. Isso desde moleque mesmo, 7, 8 anos de idade. E eu comecei na praia, exatamente, morava em Copacabana, né? E, quer dizer, fazia parte da turma da Figueiredo Magalhães ali, onde o Juventus, que era o clube da praia ali. E o Lino, mais velho que eu, já começou ali, o Lino tinha 11, quando ele começou a jogar no infantil do Juventus. E eu ia sempre com ele, né? Para praia, não tinha uma diversão melhor que ir para praia jogar bola. Então, eu comecei já com 9, 10 anos também a dar os primeiros chutes ali. E essa paixão veio exatamente por esse meu tio, que chegava do trabalho, ligava o radinho dele, ficava fazendo as coisas, aí chamava, vamos escutar aqui a jornada esportiva, aquelas das 7, 8 horas. Quer dizer, aí começa essa paixão toda por jogar. Quanto mais você não só pratica, mas eu acho que principalmente vê. Hoje é mais fácil porque tem televisão, tem todos esses recursos, né? Mas naquela época Streaming, tudo, né? Naquela época não tinha. Quer dizer, você tinha que ir aos estádios. E eu, quer dizer, agradeço até hoje porque ele me fez conhecer todos os estádios do Rio de Janeiro raízes. Todos eles. Ítalo Delcima, Teixeira de Castro, Conselheiro Galvão. Todos os estádios a gente ia ver os jogos, né? Só que aí tem um detalhe, né? Ele era torcedor do Fluminense. E minha mãe, torcedora do Flamengo. Então, quer dizer, ele estava sempre achando que eu estava do lado de lá, me levando. Mas eu terminei ficando do lado de cá, mas isso nunca teve. E o mais engraçado é que quando eu comecei a jogar profissionalmente, o meu tio nunca mais foi a um campo de futebol. É mesmo? Ele deixou de ir ao Maracanã. Sei lá, ele nunca me disse por quê. Mas eu dizia, pô, tia Luiz, vamos lá. Não vou. Não sei se pela rivalidade, mas eu acredito que não, porque ele era um cara tão tranquilo, tão numa boa, né? E foi através dele, que ele tinha um amigo que jogava vôlei com ele na Constante Ramos, em Copacabana, na praia, que eu já tinha desistido, estava começando a estudar, já estava fazendo vestibular no ano, isso foi em 73. E ele falou, pô, o Napoleão, meu amigo, é muito amigo do Modesto Bria. Eu falei, pô, tia Luísa, eu já fiz teste aqui, já li, pô, não estou estudando. Vou falar, pô, vamos lá, o Napoleão é gente boa, ele é amigo do Bria. E foi exatamente sem querer que eu terminei voltando ao Flamengo, tinha jogado salão lá nos anos 70. E eu fui, mas numa mais de agradar o meu tio do que qualquer outra coisa. Aí quando chegou lá, encontrei seu Bria,
Eu com aquele cabelão na época. Seu Bria olha para mim e diz assim, com aquele sotaque, né? Que ele era paraguaio, mas nunca tinha perdido o sotaque. Ô, Napoleão, isso é chucador de futebol ou guitarrista? Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu vi isso? Onde é que eu vim me meter? Mas depois seu Bria me tornou um grande consultor, na verdade, um grande conselheiro, porque eu dei sorte que nessa época, em 73, foi o ano que subiu toda a geração. Cantarelli, Rondinelli, Zico, aquele time que foi bicampeão juvenil de 73, 72, 73. E ali abriu um espaço muito grande, né? Para quem estava chegando, no meu caso, que fui fazer a experiência, e para aqueles que estavam ali, porque subiram 14 jogadores para o profissional, então era muita gente ao mesmo tempo, coisa que não acontecia normalmente. E eu foi exatamente nesse período que terminei tendo essa oportunidade lá, e depois a história já conta tudo embora. Como ficou. Né? E você, na praia, você era meia na praia? Como é que você descobriu a tua real posição? Porque a tua vocação sempre foi de ir para o ataque, de cortar linha, o que hoje chamam de cortar linha, sair da lateral, vir para o meio. Você era mais um meio campo do que qualquer outra coisa. Mas teve um período que você foi para a lateral direita e depois foi para a lateral esquerda para fazer esse tipo de trabalho. Conta um pouco desse teu posicionamento na praia para depois buscar esse outro posicionamento no futebol. Na praia eu sempre fui atacante. Né? Jogava de ponta direita, jogava de ponta esquerda. Quando fui crescendo um pouco mais, já comecei a jogar no meio, terminei os últimos anos que eu joguei na praia, eu jogava no meio campo. Né? Tinha um meio campo que ficou marcado no Juventus, que era Henrique, Júnior e Bené, que eram nós três. Eles dois bem mais velhos que eu, e eu era moleque, eu tinha 16, 17 anos. A questão da lateral foi uma questão de oportunidade, porque quando eu fui para o Flamengo, eu fui jogando no meio. Né? Ou jogava de 5 na época, ou então de 8. Né? Mas teve um jogo contra o Madureira, na Gávea, e o lateral direito se machucou, o Garrido. E o treinador, na época, o Pavão, falou, ó, Júnior, você vai jogar ali porque você tem a noção e tal. Eu falei, tá bom, não tem problema. Mas achei que era o quebra-galho porque o cara se machucou. Enfim, aí eu terminei jogando legal ali, aí depois veio seu Bria, de conselheiro, Jaime Valente, que fazia parte da comissão técnica. Falou, ó, você está estourando idade, sabe que no meio-campo a concorrência é muito grande. Geraldo, Mário, Liminha. Então, de repente, na lateral é mais fácil, porque o Jobé, que era o treinador, tinha tido um problema com o Aloysio, o Canelinha. E o Flamengo estava procurando um lateral direito. De repente, se você vai ali, eu terminei aceitando, né? Muito a contragosto, para dizer a verdade, né? Porque o cara que joga na lateral, ele só pode ir para um lado. Se ele for para o outro, ele sai do campo. Então, essa era ainda a ideia. Eles me convenceram. Eu fiz todo o segundo turno de lateral direito, que, na verdade, foi uma bênção, né? Porque terminei subindo para o profissional no final do ano, como lateral direito. E isso foi em setembro. Mas isso já em dezembro já estava incorporado o time. Teve uma primeira excursão no final de novembro. Em dezembro, eu faço a estreia no profissional, jogo oficial mesmo. No Maracanã contra o Madureira, e daí a coisa foi embora. E a transição para a lateral esquerda? Rapaz, isso é uma outra história danada, porque eu fiquei 2 anos na lateral direita, 74, 75, 76, né? E tanto que eu fui à Olimpíada como lateral direito, né? Como lateral esquerdo. Era eu e Chico Fraga, do Internacional. A passagem para o outro lado foi na época que teve aquela troca do Fluminense. Veio o Toninho Baiano, é isso? Isso. Aí, pô, quando veio a troca, eu falei, caramba, o cara é lateral direito da seleção. Eu, agora que me adaptei... Estou bem aqui, estou tranquilo. Aí o Carlos Froner, o Coutinho já tinha saído, o Carlos Froner, me perguntou se eu jogaria na esquerda. Eu falei, ó, eu nunca joguei daquele lado ali, mas já fui ponta, já joguei também no meio por aquele lado, pode ser. Aí é que o Vanderlei diz que ele me botou no banco, né? Ele falou, então Luxemburgo. Vou fazer o seguinte, vou botar o Vanderlei por um tempo e vou te botar outro tempo ali.
Aí o Vanderlei jogou o primeiro tempo, eu joguei o segundo. Aí nunca mais saiu, né? Contra o Brasil de Pelotas lá. A dificuldade normal Claro. de quem não usava muito a perna esquerda. Aí na Gávea tinha o que eles chamavam Paredão, né? Aquele paredão lá com os paredão de números lá. madeira. Aí acabava o treino, ia para lá, aí é prática, né? Você vai começando a trabalhar e termina. Eu terminei minha carreira batendo córnea de perna esquerda. Mas valeu o treinamento lá. Mas essa troca de posição, para mim, foi meio traumática. No início. Porque eu tinha dificuldade, né? Porque uma coisa é você jogar começar a pensar de outra maneira o jogo, né? Não, e outra coisa eu dizia, eu tinha que chegar na linha de fundo e cruzar direto, e eu não tinha essa capacidade. Aquele tempo ainda. da chegada. Aí com o tempo fui realmente adaptando. pegando a manha da coisa. Até mesmo para você marcar. Eu marcava um cara que puxava a bola para dentro. E o outro cara puxava a bola para fora, que era a minha perna que não era boa. Quer dizer, tem uma série de... o cara joga só de zagueiro pelo lado direito. Não, é difícil jogar pelo lado esquerdo. A mesma coisa como lateral. Mas também, falando do futebol atual, eu tenho várias coisas para te perguntar, e aí você vai puxando um assunto, eu vou me lembrando de outro assunto, mas eu vou voltar naquilo que a gente queria, que é continuar falando da tua sequência. Mas falando um pouco, pensando no futebol atual e na base, o treinamento da base, eu já acompanho muito o treinamento de base, e eu não vejo mais ninguém trabalhando de forma analítica, por exemplo, esse tipo de treinamento em que você precisa ter uma finesse, uma polidez maior no gesto técnico. Você se adaptou tranquilamente àquela posição e descobriu uma outra maneira de jogar por aquela posição. Usando também o teu lado bom, que era entrando em diagonal, porque você, quando vira, tem o campo todo à sua disposição, e não só o fundo. Jogar com a perna esquerda foi um adendo à maneira como você jogava. Claro. Como é que você entende e o que pode ser feito para que essa galera melhore mais o gesto técnico hoje, já que eles não querem, ou pelo menos o treinamento esportivo diz que hoje não é tão bom, não tenho tempo, o fisiologista não deixa. Eu fico maluco com isso, cara. E eu estudei fisiologia pra caramba e não vejo problema nenhum nesse tipo de coisa acontecer. Futebol, na verdade, ele é prática de fundamentos. Essa é Não tem outra. Então, o que acontecia? Com o Jobert, que a minha geração toda, a gente sempre diz que foi o nosso grande professor. O Jobert dava aquecimento. Pai do meu amigo Jobert, estudou comigo no São José. Luiz Meira, meu filho. Irmão, meu filho, meu irmãozão. Então, ele dizia que nada mais é do que você praticar aquilo ali todo dia. Então, a gente fazia o aquecimento com toque de bola, com passe. Passe longo, passe curto, médio. cabeçada, domínio. O aquecimento, ele durava uma meia hora que você aquecia e se divertia ao mesmo tempo que você estava com a bola. Não era aquele aquecimento sem bola. Ali era trabalho físico, não era um aquecimento. E a gente já aquecia dessa forma. Então, eu acho que hoje os treinadores estão mais preocupados com outras coisas do que os fundamentos. Não adianta você ter um cara bem posicionado se o cara fizer um cruzamento e ele não conseguir dominar a bola. Por quê? É um fundamento, é um domínio. Entendeu? Tudo isso, não só para um defensor, como para um atacante também. Eu acho que eles esqueceram um pouco essa parte, que o fundamento é fundamental, principalmente para quem está começando. Claro. Porque a gente vê já jogadores jovens, profissionais, que têm uma dificuldade nos fundamentos. Isso até mesmo na seleção brasileira. É verdade, né? É verdade. Que teve treinador que diz assim, eu não estou aqui para ensinar. Se ele chegou até aqui, ele tem razão. Quando o cara chega na seleção brasileira, esses fundamentos têm que ser, né, que nem escova-dente. É isso. Né? E é que o Jobert fazia todo dia. Isso aqui tem que ser feito todo dia. Chutar, dominar, cabecear e passar. Todo dia. Porque se você não praticar isso, você vai perdendo. Né? E, naturalmente, hoje, pelo que eu vejo, a gente vê nas categorias de base aquela coisa natural da garotada mesmo, que é a intuição, o talento, que precisa ser aprimorado. Se não aprimorar ali, ele vai chegar no profissional com esses mesmos erros. Né? Isso reflete no campo, a gente vê isso o tempo todo. E a sorte da minha geração foi exatamente da gente ter tido pessoas que davam um valor muito grande a isso. Primeiro o Jobert e depois pegamos o Coutinho, que era outro que também batia muito naquela... Aquele time, você podia jogar de 10, fácil, de 8 ou 10 ali, brincando. Andrade já era 10 antes, veio jogar de volante. Adílio podia jogar de 8, 10. Tita era um 10. O Zico, onde fosse. Lico.
Cara, era um absurdo a qualidade técnica daquela O equipe. Moza era um camisa Moza 10 que virou um quarto virou um quarto zagueiro. zagueiro. É verdade. Quer dizer, é uma série de coincidências, naturalmente, como eu virei durante 8 anos no lateral e depois voltei Para jogar no meio. para minha posição, Exato. que era... Eu só fui embora para o Torino, na verdade, porque eu tinha jogado... O Zico foi embora em 83 Sim. e eu passei a jogar no meio-campo. Aham. Nós fomos jogar um torneio em Milão e eu joguei no meio, já no meio mesmo, de armação, quase que um 10. Né? Aí, quando eles vieram para me contratar, aí eu perguntei, me diz uma coisa, mas vocês estão me levando para jogar aonde? Qual a posição? Não, o treinador está pensando em te botar para jogar no meio, ali mesmo. Eu falei, tá bom, então vamos conversar de outras coisas. Porque se ele diz que estava me levando para jogar de lateral, eu não ia. Porque eu já estava estava migrando. E que era meu grande sonho, que era jogar na minha posição, que eu nunca tive oportunidade. Aí, por que eu fazia esse corte para o meio? Porque era uma inclinação que eu tinha como meio-campista. Aham. Né? Outra coisa. Quem te fazia a cobertura ali? Principalmente o Moza. Moza. Mas no início era o Carpegiani. Aham. Só que o Paulo, já com uma certa idade, Sim. a gente foi adequando as coisas. E o Paulo dizia assim, pode ir mesmo e deixa com a gente aqui, entendeu? Porque a gente terminava jogando com um meio-campista a mais, que era o meu caso. Isso, já era um 4-4-2 ali, naquele movimento E inicial. conscientemente, porque depois ele virou um 4-5-1. 4-5-1, é tá? verdade. Porque o Lico voltava, o Tita voltava, os 3 homens de meio e o Nunes só lá na frente. Aham. Quer dizer, essas coisas foram Caía acontecendo. muito numa das pontas, né? O Nunes e o Zico às vezes entrava de flecha ali. Era a liberdade que, na verdade, os treinadores davam pra Como gente. é que os caras eram avançados lá atrás já, mano? Não, a gente está falando de 45 anos atrás. Isso. Tá? Quer dizer, até mais, 46. E foi em 80 quando começou a gente ter. Mas a gente deu sorte que os treinadores que a gente teve naquele período eram os caras que aceitavam. Porque muitos eram rígidos. Ah, não pode passar dali, não pode. Muito pelo contrário. Lá de trás vinha, alguém cobria. Dava e era essa liberdade. Sempre, cara, sempre. E essa liberdade é que tirava de você o melhor que você tinha. E você viu, desculpa cortar Não, fica vocês. lá, por favor, Bento, Você tá viu aqui que pra ele isso. falou que me impressionou mais ainda, que a gente ouve falar dessa geração de vocês, é a questão de você acabar o trabalho de fundamento no treino e individualmente você está preocupado em aprimorar aquilo. Impressionante, Ele ir para o impressionante. paredão e ficar batendo a perna esquerda, porque Que falta aí tudo. eu não vejo mais... Talvez o Cristiano Ronaldo seja um cara assim, de depois ficar ligado nos fundamentos dele lá. De não ligar Mas pro dessa- fisiologista com tanto. certeza. Essa garotada hoje aí... Acabou o treino e vai embora, né? É a mesma história de falta. Pô, a gente ficava batendo falta ali. Não é que o Francalasse, né? Só dizia, vamos embora porque estava escuro. Não é porque estava com a perna cansada. É isso. Entendeu? Aí, pô, ninguém chegava nem perto quando tinha o Zico para bater. Sim. Mas depois que o Zico saiu, o Tita batia, eu batia. Moser também começou Aí a bater você, bem, é. você ia aprimorando, aí o que acontece? Chega no final, você está no nível, não vou dizer igual, mas bem parecido Sim, com ali. sim. E hoje a gente sabe que, não, chega. Pá. Eu também sou muito cético em relação a isso, principalmente porque todos os médicos que eu tive no Flamengo, né, doutor Célio, doutor Tarto, o Runco, esses caras sempre acreditaram na gente, dizia, doutor, dá para ir. Beleza. Não dá para ir. Então, eles acreditavam na gente. Então, você tinha um machucado, dizia, pô, e aí? Dá? Dá. Porque o medo dos médicos era de que você saísse com 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, como muitas vezes aconteceu, do cara esconder só para estar na escalação inicial. E isso era um problema. Mas os médicos sempre acreditaram na gente nesse sentido, entendeu? Era uma troca realmente que fez com que a gente tivesse a confiança de discutir com eles a forma melhor. Hoje, o fisiologista, nada contra, hein? Somente que, eu acho que a palavra final, eu nunca deixei um médico na mão. Falo sempre isso. Quando eu disse que dava, eu fui, do primeiro ao último minuto. Mas hoje tem controle de carga, sei lá, controle de carga. Ah, pô, você jogou 876 jogos no Flamengo. Eu era fominha, primeira coisa. Não me machucava. E não tinha... A base da praia também foi muito importante, a areia. Só foi. E médico nenhum me tirou de jogo. Médico nenhum. Eu tive um problema. Tive um arranca-rabo uma vez com o doutor Lídio, um Brasil e
Argentina no Maracanã, eu torci o tornozelo na véspera, mas uma torçãozinha daquela. E ele me tirou do jogo, na véspera. Ah, não, tá muito inchado. Aí eu falei, não, peraí, doutor. Amanhã a gente faz um teste. Não tem teste. Não. Ele me tirou, literalmente. Caramba, doutor. Brasil e Argentina, no Maracanã, debaixo da minha torcida. Você vai me tirar do jogo? Uma brincadeira um negócio desse. E eu saí do jogo. Quem jogou foi o Pedrinho naquele dia. A gente ganhou, que foi um gol do Tita naquele dia. Foi a única vez que não teve conversa, entendeu? Eu tive que respeitar, logicamente, mas altamente contrariado. Ô, Júnior, eu vivi muito essa época, mas muito. Eu era adolescente e, como eu te falei, pulei muro. Minha mãe ficava desesperada porque eu estudava num colégio tradicional, na Tijuca, que era o Colégio Marista São José, mas o Flamengo ia jogar em Campos, eu fugia sexta-feira, ia para o Maracanã, ia para a torcida, ia para Campos, ia para São Paulo. Maluco. Então, eu vivi muito isso, sei lá, 60, 70, 80 jogos seguidos. E ia ver as outras equipes também. Fala um pouco dessa geração. Quando é que vocês sentiram a potência da equipe que vocês tinham na mão? Vocês perdem o título em 77 para o Vasco, né? 7-6 7-6 primeiro. Fluminense, né? Não, foi com o Vasco também. Taça Guanabara. Taça Guanabara. Mas em 77 teve aquele... 7-6 foi o Geraldo que perdeu o pênalti. Sim. Né? O Geraldo e o Zico perderam. Uhum. Em 76. 77 foi o Tita. Foi o Tita. E aí, em 78, começa o Flamengo a ganhar tudo. E aí, desde lá, vocês estavam mordidos com aquilo. Fala um pouco dessa geração e o que fez essa geração ter essa gana para ganhar, não parar mais e jogar lindo, como o Flamengo conseguiu fazer até 83. 83 foi... 78 a 83. Foram 6 anos porque teve direto. o Campeonato Brasileiro em 83 também. Na verdade, quer dizer, não é que a gente tinha mágoa, rancor, nada disso. Era adversários, a gente jovem, todo mundo querendo desbravar, né, o mundo. E do outro lado, que o grande rival nosso, na verdade, naquele tempo, era o Vasco, né? Com Orlando, com Roberto. Perdão. Nada. Aquela galera toda. E a gente, por 2 vezes, a gente bateu na trave, que foi a Taça Guanabara de 7-6 e depois com 7-7. Aconteceu um fato em 7-7, que foi que o Tita perdeu. O Tita tinha 18 anos. Aí ninguém entendeu nada, porque depois daquele jogo nós fomos para o Barril 8000, lá no Arcoador. Jorge Ben, inclusive, estava com a gente. Babulina estava com a gente. Não, vamos lá, vamos conversar, não sei o quê. Vamos comemorar. Ninguém foi comemorar nada. Primeiro, a ideia era preservar o Tita, que tinha um futuro brilhante, absurdo. Claro. Tinha perdido um pênalti, estava arrasado. Não, vamos para lá. Aí falaram que foi o pacto. Não foi pacto. Aquilo ali foi somente uma conversa de jogadores. O que aconteceu nesses últimos 2 anos que a gente não fez? O que a gente fez. Mas talvez não tenha sido o suficiente para poder chegar onde a gente queria. E ali se lavou toda a roupa suja, entendeu? Bacana. E preservamos o Tita mesmo. E vamos daqui para frente, o que não foi feito, a gente vai ter que fazer para poder a coisa andar. Né? A gente tinha um treinador extremamente psicólogo, que era o Coutinho, que tinha uma conversa, ele trabalhava muito o mental da galera, e isso fez com que o time, na verdade, começasse muito inteligente a crescer. Também, né? Porque o primeiro campeonato carioca, a gente ganha com Eloy, com Eli Carlos, com Marcinho e Kleber, que vieram lá do futebol mineiro, né? Com a gente da base. É ali que deu o pontapé inicial com o famoso gol do Rondinelli, né? Os 45. Vai bater o escanteio ali, uma coisa... São aquelas coincidências que, né, só acontecem uma vez. E dali a coisa começou, realmente, o Flamengo começou a se estruturar em termos administrativos também. Me lembro que quando o Márcio Braga, né? Quando o Márcio entrou, que tinha o Magaldi e o Walter Clark, que vieram com as ideias da televisão. Não, o Márcio, quando chegou no 2º mês, ele falou: vocês têm carteira de trabalho? Não. Como não tem carteira de trabalho? Primeira coisa que fizeram foram a gente, né, assinar uma carteira de trabalho. Você tem que ter carteira de trabalho. Né? Depois de tantos anos, a gente foi ver o quanto a gente conseguiu, né,
Porque foram 4, 5 anos, né, que a gente ficou Aham. praticamente como profissional sem ter carteira de trabalho. E isso, no final, para a aposentadoria acontece. Quer dizer, esses pequenos detalhes. A introdução do participação na renda. Ninguém conseguia entender como era isso. 25% da renda, ganhando, perdendo ou empatando, era nosso. Era tipo um salário, um prêmio produção. Né? Aham. Se vocês produzirem, a galera vem, né, para o Maracanã, vamos encher isso aqui, e vocês vão ter 25% de participação. Quer dizer, é uma sacada assim que era motivação, tanto que o Júlio César, o Urigueli, o Julinho, quando a gente passava em frente na estátua do Bellini ali, com o povo todo para entrar, aí ele dizia, venham minhas formiguinhas, venham ajudar o Juleba a comprar a sua casa, sabe? Isso ficou para a gente como... Figuraça. Então, essa coisa ela foi tomando... Vocês eram insaciáveis por conquista, porque a conquista trazia a recompensa do lado financeiro para a gente. E as pessoas não entendiam esse tipo de coisa. E a gente não tinha um fundo, né, que era a premiação, se fosse campeão, tanto que com o Antônio Augusto, em 83, olha só, a gente não tinha mais aquele bicho, não sei o quê. E na semifinal contra o Internacional, lá em Porto Alegre, Carlos Alberto Torres, o Carlão era o treinador, e ele ia começar a preleção, o presidente Antônio Augusto fala, ô, Carlos Alberto, dá licença, eu queria falar uma coisa com a galera aqui. Ele falou, nós vamos dar um prêmio especial. Eu falei, ô, Antônio Augusto, por favor, nós não precisamos de prêmio especial para nada. Até porque a gente já tem um combinado aqui, e esse combinado vai ser mantido, entendeu? Depois, se nós ganharmos, tranquilamente, pega esse prêmio especial, bota no fundo, que vai dividir por todo mundo. Vamos lá, Carlos Alberto. Porque eu me senti ali, depois de tantos anos, como se eu fosse correr mais ou fosse correr menos, porque estavam dando alguma coisa. Falei, não, a gente vai ganhar, vamos fazer tudo assim. Não, uma motivação juvenil até, né? Por parte dele, talvez... Não fosse essa ideia. Mas naquele momento ali, com a emoção que vocês estavam vivendo, com a concentração e o vestiário pegando fogo, aquilo ali... Nós não somos mercenários. Exatamente. Né? A gente vai jogar, vai correr para... Pega isso aí e bota depois. Aí eu me lembro que o Zico olhava assim... Bora, Carlão, começa aí, vamos lá. E nós ganhamos no Internacional lá dentro. É aquela dura que precisa ser dada para coisa dar. Para que tenha a ideia que aquele grupo não era um grupo de adolescentes, de jovens. Ali já tinha gente madura, tinha gente com seleção brasileira, com cabeça, Mundo, entendeu? Para poder dizer e fazer mesmo, a coisa certa, o que acontecia. E a gente fazia sempre isso, principalmente protegendo a molecada mais, porque... Quem não entrasse naquele espírito ali, Marcelo, não ia fazer... Não ia fazer parte daquele grupo. Não ia ter como. Não ia. Os caras sabiam, não é panela, não. Aqui tem regra para fazer. Tem que respeitar. Entendeu? Os mais velhos têm que fazer a coisa acontecer. Porque os mais velhos é que davam um exemplo. Ficavam até mais tarde treinando. Segue o exemplo dos mais velhos. E o Moser fala muito isso. Tiveram vários jogadores com talento incrível que não conseguiram se adequar àquilo ali, porque queriam fazer por eles. Não era. Aquilo ali era, nós, né? Aquilo ali era um time, mano. Se a estrela da companhia nunca falava para ele, colocava sempre, né, na terceira pessoa... As estrelas, né? Quem é que vai chegar de fora e vai... Não vai, entendeu? Então, essa foi uma das coisas principais daquele grupo que na verdade... Porque se você pensar, nós tomamos 2 porradas, que foi 7,5 e 7,7. Depois a gente ficou 6 anos. Né? 7,8, 7,9, 2 vezes. Foram 80, 81, 82 e 83. Onde você consegue ganhar tudo aquilo que era possível para um clube, né, brasileiro. Você ganha Carioca, Libertadores, você ganha Mundial e você ganha Brasileiro. Coisa que não tinha... Primeiro brasileiro de 80, porque os caras dizem que ficamos todos alucinados. Que era o primeiro. O Flamengo já tinha 90 e poucos anos de história, nunca tinha ganho um campeonato brasileiro. Quer dizer, e dali foi o pontapé para as outras conquistas que foram tão importantes quanto. Mas aquele 80 eu estava lá no Maracanã, gol do Nunes lá, no final, uma loucura total.
Mas dali começou um enfrentamento com o Atlético absurdo. Foram anos e anos. O Atlético também tinha um timaço, formou a base da seleção Era brasileira. 5 do lado cinco deles. de um lado, 5 do outro. Éder, Luizinho, Cerezo, Reinaldo, uma época, enfim. Isidoro, muito tempo lá. E o Flamengo tinham 5, podiam ser 7, podiam ser 8 também. Daquele nosso time só o Lico não jogou na seleção. Só o Lico não jogou na seleção. Todos os outros jogaram. Fala um pouco desses confrontos, Júnior, porque tem uma galera que fala do Wright, tem uma galera que fala... Uma loucura. Mas... cada um puxa por um lado. Na verdade, a coisa foi muito mais pelo lado. Eles é que se... Né, pronunciaram mais sobre muito isso. Mais, né? Que essa rivalidade foi criada por parte do Atlético sem razão. Alguns fatos aconteceram. O tal jogo do Serra Dourada que o Wright acaba com o jogo. Em 81, semifinal da Libertadores? Eu foi acho isso? que sim. Sim. Foi antes do Cobreloa, talvez. Não é? Agora eu não vou lembrar. Mas eu acredito Enfim, que sim. esse jogo, que foi um jogo determinante, porque a gente passou de fase na Libertadores exatamente naquele jogo. O presidente do Atlético, né, o pai do Alexandre Calil, proibiu os jogadores de falarem com a gente. Como é que eu vou ficar sem falar com o Cerezo, com o Luizinho, com o Éder? Com esses caras que a gente convivia junto. Porque se viajou no mesmo avião, olha só que loucura, se viajou no mesmo avião, se ficou no mesmo hotel, e eles proibiram de ter qualquer contato com a gente. Tudo bem, né? Vamos nessa, não tem... E durante o jogo, o Wright parou o jogo. Tá ali, parou, pegou os 2 capitães e falou, ó, a partir de agora, se houver isso, até hoje eu não consigo entender, eu já fiz até um programa uma vez com o Reinaldo, e perguntei para mim, o melhor centroavante que eu vi jogar. Isso aí é gênio, né? Absurdo. Aí perguntei... Reinaldo do Atlético. Falei, Rei, como é que tu vai dar um carrinho no Zico daquele jeito ali? Não quero mais falar sobre isso. Mas é dali que desencadeou todo o problema, entendeu? Porque eles estavam insuflados por alguém, entendeu? Para ter aquelas reações. Tudo bem, o Éder era meio esquentado, mas outros jogadores também. Mas o João Leite... Não tem como. Luizinho... Não tem. Esses caras tomaram a injeção de alguma pilha para poder, praticamente, dali... Que culpa temos nós se o juiz tomou decisão de um xingar, o outro xingar? Nós não temos culpa disso. Então, essa invalidade foi criada naquele período, que permanece até hoje. O torcedor abraçou isso. Permanece até hoje. Mas, naquela época, primeiro, a gente tinha um respeito absurdo pelo time do Atlético. Né? E era um timaço, realmente. Né? Medo não, a gente tinha um respeito muito grande, que eu acho que da forma como eles também olhavam para a gente, eles tinham respeito. Eles sabiam da nossa força, principalmente dentro do Maracanã. Só que talvez a cabeça não tivesse no mesmo nível que a gente, entendeu? Estavam sempre pilhados, né? Jogavam com não é aquela história de você querer revanche. A revanche, ela te faz perder a lucidez. Vingança. Te faz perder a lucidez, entendeu? E isso prejudicou o Atlético, eu acredito, naquele período. Mas o que ficou foi quando a gente se reunia, né? A gente nunca falava de jogo entre Flamengo e Atlético. A gente falava de todas as outras coisas, exatamente para não alimentar mais ainda aquelas discussões que aconteceram. Júnior, antes da gente entrar na final da Libertadores com o Cobreloa, que é uma história muito legal também para a galera, e final do Mundial, tem uma musiquinha para você. Dá um Mi menor, maestro. Maestro Bernardo. Maestro, a gente está na Mas você é da música, né? E novamente, vai. Conspiração. Com muito amor, com emoção, com explosão em gol. Vai ver. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial em gol. Foi um gol em que ele mostrou sua malícia e sua raça. Aquele golzinho de falta bonitão lá. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. E a galera agradecida se cantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. E a galera agradecida se cantava. Maestro Maravilha, nós gostamos de você. Maestro Maravilha,
faz mais um pra gente ver. E fez naquele ano maravilhoso. Daqui a pouco a gente fala dessa história também. Pô, você não tem ideia da emoção que você causou pra gente aqui. Mas vamos falar um pouquinho daquela final da Libertadores. Flamengo ganha no Maracanã, depois tem que jogar no Chile. O malandro lá entra com pedra na mão. Até hoje a gente não sabe, né? Você sabe que no aniversário de 30 anos, a Angélica, apresentadora, fez um programa lá. E me chamou para eu ir para encontrar o Mário Soto. Que a gente queria descobrir o que é que ele tinha na mão. Porque pelo corte que tinha no supercílio do Adílio e na orelha do Lico... Mário Soto era zagueiro do Cobreloa, que fez a final contra o Flamengo. O que é que ele tinha na mão? Ele tinha algum objeto cortante. Aquilo não era pedra. Pedra não faz aquele aquele tipo uma de gilete, corte. uma coisa. Alguma coisa daquilo ali. E a gente conversando, descontraído, tal. E ele quase revelou. Só que ele se tocou na hora. Ele falou, não, deixa isso para lá, já passou, já tem tanto tempo. Mas a gente tem a certeza que ele estava com alguma coisa na mão. Aquele jogo envolve tanta... Primeiro que você não tinha vantagem nenhuma, né? A gente ganhou no Maracanã de 2-1, mas, quer dizer, a vantagem era 0. Porque você podia ganhar de 1-0 e perder de 3-0, que teria um outro jogo. Você teria vantagem somente no empate. Que era lá. E graças a Deus que a gente perdeu aquele jogo. O Chile vivia um período da ditadura brabo. O Pinochet estava no dia. Estava lá? Pegou o microfone e falou naquele dia que o Cobreloa era a pátria de chuteiras. Né? Imagina. Você imagina o estádio que não veio abaixo com aquilo ali. E os caras não podiam, de jeito nenhum, perder o título ali dentro de casa. Né? Primeiro, era um bom time. É um time que tinha jogado bem aqui, tinha a base da seleção chilena. Mas eu acho que todas essas coisas que foram criadas... Primeiro, o clima que estava, né? Aqueles ônibus antigos, quando a gente saiu do hotel para chegar até o Estádio Nacional, era batendo na lataria do ônibus o tempo todo, que era um barulho ensurdecedor, além de... Antes do jogo, né, aqueles carabineiros com tudo aquilo ali, era babo. O ambiente estava bem brabo. Acontece o episódio do Adílio do supercílio, né, do Lico com a orelha cortada. Na hora que eles fazem o gol, eu vou para falar com o Raul, aí entra um fotógrafo rindo para minha cara, não sei o que, eu dou um bico na bolsa dele com as lentes. Aí o carabineiro armou aquilo ali, meu Deus, eu falei, meu Deus do céu. O clima era aquele ali, extremamente hostil. Mas aí é que entra o equilíbrio que a gente tinha dentro e fora, né? Porque o Carpegiani já como treinador e o Domingo Bosco. Né? É um capítulo à parte, Domingo Bosco. Aí quando entra no vestiário, no pós-jogo, está todo mundo babando, né? Querendo vingança. Gente, esquece. Nós não sabemos dar porrada, a gente não sabe. A gente sabe jogar futebol. Vamos ter um outro jogo. Vai ser uma outra história. Nós vamos jogar única e exclusivamente bola. É nisso que a gente vai... O pior para eles vai ser ver a gente dando volta olímpica, campeão, entendeu? E isso foi uma coisa que, no momento, o que tiver é a vontade de pegar um tacape e sair dando na cabeça de... E aí, nessa hora que entra as pessoas que, com a cabeça, exatamente para isso. O Zico depois completa. É isso aí, é por aí que vai. Então, a gente saiu daquele ali, sabe o derrotado, sabendo que para frente a gente vai fazer... E foi mais ou menos isso que aconteceu. Quando chegou em Montevidéu, a gente já estava todo mundo com a cabeça legal, entendeu? Com tudo já equilibrado e jogamos. Me tira o Leandro jogou de volante naquele jogo? Jogou, não foi? Jogou porque o Andrade foi expulso. É. O Andrade foi expulso. Aí ele botou o Ney Dias na lateral direita
E o Leandro entrou no meio. E aí acabou. Não é canhoto, não é destro, é gênio e foi pra dentro. O Leandro, Nossa Leandro Senhora. no meio ali, o Andrade só coçava a cabeça assim, pô. Volta pra lá. Pô, peixe, teu lugar é lá, deixa isso aqui. Jogava demais, meu Deus que me perdoe. Mas era isso mesmo, Júnior. Não sabia se era canhoto ou destro. É habilidade total. Você tem um videozinho dele aí de 5 minutos. Nossa Senhora. Ele pega na direita, ele Vai. sai com uma perna esquerda, você não sabe se ele... Ele driblava, passava, Não, chutava. eu vi Já um tava. Flamengo e Bangu, que teve um cruzamento, eu acho que era Fernando Macaé, que era o Marinho cruzou, o Fernando Macaé e o Nando entrando na área, ele domina no peito e sai jogando, cara. Que isso, cara? Não, Qualquer zagueiro largava entre os dois, ele dominou no peito. Leandro é fenômeno. Que isso? Não, a história com o Raul lá na final de 82, pô, contra o Grêmio lá, que o Raul tava dando chutão e a bola batia e voltava. Aí ele falou, velho, joga a bola em mim aqui que a gente vai sair jogando. Aí o Raul falou, que faz? Joga a bola em mim pra gente sair jogando, para de dar chutão. Aí o Raul na boca pegou e jogou a bola pra ele como se estivesse jogando uma pedra. Aí ele dominou, passou por um, saiu jogando. Eu te falei que eu jogo pra caramba, malandro. Porra, que ele era desse, né? Demais. Júnior, de seleção brasileira. Seleção brasileira, 78, você poderia ter ido? Você já estava preparado? Mas aquilo foi uma convocação política. Política, né? Totalmente, para agradar todos os clubes. E naturalmente... o que mais me deixou foi porque o Coutinho ele foi para o Flamengo depois da Olimpíada de 76. E eu fiquei muito amigo do capitão durante aquele período. O capitão me botou para jogar no meio-campo, já lá na Olimpíada em 76. E quando eu voltei, o doutor Ivan Drummond, que era o nosso vice-presidente de futebol, veio me perguntar, pô, a gente está querendo dar uma modernizada no clube, e eu vi que o Coutinho fez alguns trabalhos lá, e eu falei, fez isso no campo. Além de ter ideias, né? O que é que você acha? Eu falei, eu acredito que seja uma aposta, até porque ele já tinha sido atleta do clube, jogando vôlei, né? Aí o capitão vai para lá. E nós ficamos 2 anos convivendo. Só que quando chegou na hora da convocação, ele não tinha essa autonomia total para dizer, vou levar esse, vou levar esse. Aquilo ali era uma comissão onde, inclusive, o presidente, na época, votava. E eu terminei... Eu e Falcão, né? Nós ficamos fora de 78 por isso. E outra coisa, por exemplo, eu não me... Ficar fora para um cara que jogava na minha posição, tudo bem. Mas ele foi Rodrigues Neto e ele botou o Edinho de e aquilo foi ruim pro Edinho. Pro Edinho, porque ele também estava num momento maravilhoso como quarto zagueiro. Pô, voando. Edinho foi outro fenômeno. Fenômeno. Como zagueiro também. Zagueiro. E quase aquilo ali coloca a carreira do Edinho, porque ele... Uma coisa é você jogar de zagueiro, outra coisa é você jogar de lateral. E ele não tinha esse cacoete de lateral. Primeiro porque não tinha velocidade de um lateral. Ele tinha qualidade como zagueiro. Também, mas não tinha. Mas velocidade para lateral ele não tinha. Enfim, aí eu terminei ficando de fora. Tanto que a primeira minha convocação, que foi em 79, né? Quando ele volta da Copa do Mundo, ele fala, pô, como me arrependo de não ter te levado. Eu falei, capitão, agora não adianta. Agora já era. Agora o leite já derramou, acabou. Tanto que ele continuou como treinador e na primeira convocação eu não tive aquela expectativa de ficar esperando a lista, porque eu sabia que eu ia, pelo que a gente vinha conversando, aquelas coisas ali. Mas ficou uma pontinha de você saber que você podia, não vou falando nem para jogar, de estar naquele grupo. Claro. Estar naquele grupo. Mas faz parte. E era um bom time, né, cara? Pô, Roberto Dinamite no auge, Dirceu no auge. O Nelinho estava muito bem. Você tinha o Riva, que não estava tão bem. Você tinha... Da seleção olímpica, que jogou comigo, nós jogamos, você tinha o Carlos, goleiro, e tinha o Batista. E o Edinho. Né? Tinha os 3 que tinham jogado a Olimpíada com a gente, porque o capitão conhecia a rapaziada toda que ia com ele. Mas eu acho que, independente de qualquer coisa, que aquela Copa, você podia botar... não tem. Ali era botar política Mané, total. Garrincha, Tostão e companhia, que não... Aquela dali Carlos Videla, que era o general argentino, estava marcado para para a Argentina. Dizem que
A história do jogo do Peru, né? É, Mudaram o horário isso, para mudaram o saber horário. quantos gols precisava. O Brasil ganhou da Polônia e os caras sabiam que tinham que ganhar de Enfim. 6 e foi 6-0. Foi um absurdo aquilo ali. Não ia dar mesmo pro Mas Brasil. serviu, na verdade, aquela não ida como um combustível, entendeu? Quando voltou. Depois eu fiquei praticamente de 79 até 87 Pô, bacana. dentro da seleção sem sair. E poderia ter ficado mais. Cabia mais. Mas aí já tem outras histórias. Vamos chegar lá, vamos falar disso tudo. Porque é bom falar para a galera, porque eu fico indignado com algumas coisas que acontecem aí e a gente acaba perdendo qualidade em função de política, em função disso, daquilo. Isso me deixou muito chateado em alguns momentos. 90, 94, que você estava voando também. Mas nós vamos chegar lá. Vamos na cronologia que eu acho que pega mais a galera. E aí, pô, a maior tristeza da minha vida, de verdade, no futebol, foi 82. Eu nunca vi um time tão maravilhoso, mas eu achava mais maravilhoso ainda um pouco antes da Copa e um pouco antes do problema de ter que botar o Cerezo, encaixar o Cerezo. O Cerezo tinha sido expulso, se não me engano, na Venezuela, e aí ele não pôde jogar a primeira partida contra a Rússia. E aí o Brasil ficou um pouco torto, que eu acho que o Leandro não ultrapassava tanto, ele ficou com um pouco de receio de jogar, e aquele quarteto maravilhoso tinha que ter alguém para jogar pelo lado direito, mas o Isidoro fazia muito bem aquela função e o Tita não quis ir, né? O Tita perdeu uma grande chance, abriu mão de estar lá. Conta um pouco disso para a gente, Júnior. Aquele time foi sendo formado aos poucos, né? Ele começa em 79 com o Coutinho e depois o Tele assume, né? E ele começou a ficar praticamente desenhado na excursão que a gente faz para a Europa. Um ano antes. Um ano antes, em 81. Que aí você já tem praticamente o meio-campo formado por Cerezo, Sócrates, Zico e o Falcão. E nessa movimentação toda, essa composição do meio, caiu o Isidoro com o Sócrates jogando um pouco mais avançado. Só que nesse período o Serginho começou a fazer gol. Fazer gol pra caramba. Fazer gol pra caramba e o Tele gostava de um centroavante fixo ali. Eu acho que o maior problema daquela ali, porque no jogo contra a Rússia, o Dirceu entra, o time não vai bem, né? A gente estava desequilibrado, e você tirava exatamente do Leandro essa capacidade de apoio. E quando ele coloca o Isidoro, a coisa muda completamente. Né? O time flui, né? Aí, tanto que tem a virada. Sai durante o jogo, sai pelo lado direito, né? Começa lá com a jogada. E ele poderia ter mantido aquele time mas aí o cara era titular. Naquela época tinha essa, né? O titular saiu machucado ou por suspensão, automaticamente voltava no outro jogo. Ele poderia ter mantido aquela mesma escalação, entendeu? Para os jogos seguintes. Só que com os jogos seguintes, você pega a Nova Zelândia, você pega Escócia, né? Escócia, você sai sacudindo todo mundo. Depois sacode a Argentina de forma maravilhosa. O jogo voando, quer dizer, o time jogando. Realmente é difícil para fazer as modificações, né? Porque tinha uma composição aonde gol contra a Argentina, o Falcão está do lado direito, faz a ultrapassagem, cruzamento, o Serginho faz gol de cabeça. Um dos 4 tinha que cair por ali. Só que para você atacar... Contra a Escócia ele também, o Zico faz uma virada para ele sai na cara do gol pela direita. Para você atacar, todo mundo ia, como foi uma ladeira. Para voltar, tanto que o Leandro ficou prejudicado naquela Copa. Eu brigava com o Éder, porque vem ajuda aqui. Eu vou te ajudar lá e ajuda aqui também. E ele ia pedir para quem, o Leandro? Entendeu? Tanto que no jogo contra a Itália, o cara que é o desafogo do time da Itália é o Cabrini. Ele que dá o tapa. Cruzamento. Toda hora ali. Por quê? Porque não tinha uma pessoa na frente dele. Ali era Isidoro, né? Aquele jogo poderia ter sido com o Magrão avançado, com o Isidoro ali no meio. Acabou. Matava o jogo. Entendeu? E a gente precisava do empate, né? Era um jogo diferente. Mas o Brasil precisava do empate ali. Você ia chamar eles para a gente jogar no contra-ataque, entendeu? Mas a formação do time ela foi aos poucos se encontrando, né? Com o Oscar, que vinha já de 78, e o Luizinho, né?
um zagueiro mais viril e o outro mais técnico. Quer dizer, e o próprio Valdir Pérez, né? Que o Valdir tinha feito uma excursão, Pegou pênalti do Breitner, né? dois pênaltis do Breitner. O Breitner é um jogador alemão que era o cara. Depois convidou vocês várias vezes para a festa dele lá na Alemanha. Nós fomos na despedida dele. E quando a gente acabou essa excursão, foi aí que a imprensa europeia descobriu que tinha uma seleção que realmente, a gente ganhou da primeira vez da Inglaterra, em Wembley, gol do Zico. Ganhamos da França e ganhamos da Alemanha, Stuttgart. Que eram os três. Aliás, o que você fez de gol no Schumacher meu parceiro. Cliente total. Começou no Mundialito. Mundialito no Uruguai. Mundialito no Uruguai. Depois no Maracanã e aquele lá. Que o Adílio te dá a bola. 3 jogos seguidos, eu fiz 3 gols. Sensacional, cara. Eu acabei não te perguntando sobre a final do Mundial do Flamengo, depois a gente volta para a seleção. 8-1, o Flamengo ganha do Cobreloa, ganha do Vasco, perde 2 vezes pro Vasco, seguidas, né, no campeonato estadual. Mas ali tem um episódio da morte do Coutinho. Né? Teve isso também. Ali... todo mundo destroçou, né? Eu estava com ele na praia, né? Ele tinha voltado de Los Angeles, estava de férias, e me chamou, vamos lá no Marimbás, né, que é o clube lá, vamos almoçar lá. Isso era uma sexta-feira. Falei, vou treinar de manhã e passo lá, a gente joga um vôleizinho lá e depois a gente vai almoçar. E eu estava já na ducha, tirando areia para ir almoçar com ele, que o amigo dele chamou ele para... vamos dar um mergulho. Aí ele falou, tu espera? Eu falei, capitão, eu estou de bobeira, não tem problema. Aí ele foi lá, estou esperando ele voltar até hoje, né? Porra, meu Deus. E aquilo ali pra gente foi... No outro dia, eu estava com ele. Eu vi a volta dele, entendeu? Já sem vida. E eu não conseguia acreditar naquilo ali. A ficha só foi cair quando a gente estava na concentração, vendo o Jornal Nacional, que aí o Cascão, o Paulinho, Paulo César, o filho dele, falou assim, meu pai não morreu não, meu pai ainda está aqui. Aí foi que caiu a ficha mesmo, e dizia, caramba. E para a gente, quer dizer, o capitão foi o que deu o start para tudo aquilo ali, entendeu? E os 2 primeiros jogos, o primeiro jogo a gente perdeu no coisa, e na quarta-feira, né, foi no domingo, finalzinho o gol domingo na quarta, foi na água. Na água, choveu pra caramba. Faltavam 2 minutos, eu estava com o joelho já... Estrupiado. Aí saí, tá faltando 2 minutos, não aguento mais, vou sair. Aí o Roberto faz o gol ali no final. Aí depois... no domingo teve aquele... No domingo aí já começou o trabalho, exatamente, da comissão técnica. Gente, acabou, aconteceu, não adianta, porque os 2 jogos foram muito perto um do outro. Né? Um no domingo, outro na quarta. A coisa aconteceu na sexta-feira. Então não deu para absorver. Quando o jogo foi no domingo, aí já estava mais tranquilo. Mais tranquilo, a cabeça já estava melhor, não só a minha, mas a de todo mundo. E aí o time realmente jogou o que tinha que jogar para poder vencer. Aí venceu o Vasco no Campeonato Carioca, pega o avião, o Peu tem que raspar o bigode. Conta essa história, essa história é maravilhosa. Você já contou 100 vezes, mas não aguenta. O Peu é o nosso folclore, né? Porque figuraça. O Peu se fazia de bobo para se dar bem nas paradas. Né? Gago, era um meia, né? O meia. Camisa 10. Camisa 10 também. E Peu tinha uma certa infantilidade, ingenuidade, mas que ele fazia daquilo ali uma arma para se dar bem. E nós fomos, primeiro paramos em Los Angeles, né, para depois seguir para Tóquio. E nesse período, o Peu deixou crescer um bigode. Né? Aí todo mundo, o Peu tá de bigode, não sei o quê, então nós estamos dentro do avião. Aí eu sentei do lado dele e falei, aí, Peu, tu já viu a tua fotografia no teu visto aí? Aí ele falou, não, peraí. Aí foi ver lá, e estava sem bigode. Aí eu falei para ele assim, tu vai chegar lá, o cara não vai deixar tu entrar, porque aqui é outra pessoa. Eles vão te mandar embora. Você já pensou tu fazer essa viagem toda de volta, cara, sozinho? Ele falou, aí o teu aí, deixa eu ver. Eu falei, tá aqui. Mas o teu tá sem bigode. Eu falei, só que tá vendo aqui embaixo, escrito em japonês? Eu pedi autorização para entrar Eu pedi autorização para entrar com bigode. Tá bom, não sei o quê, vamos dormir.
como acorda de manhã, ele chega para mim, e agora? Tá bom? Tá legal assim para entrar? Pô, mas tem uma outra, que a gente estava no hotel e tinha um lago cheio de carpas, com jogos de luz. Então, ficava tudo colorido, as carpas todas coloridas. O danado do Cantarelli, que é outro que não valia nada também, e os dois gagos. Tu imagina o papo. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Aí chega eu perto do Canta e fala assim, Canta, ih, rapaz, esses peixes são bem bacanas, né? O Canta falou, pô, você não vê que eles mudam de cores, cara? Esses peixes são de pilha. Aí o Peu falou, peixe de pilha? Pô, tu não vê assim, ó, tá vendo? Essas cores vão mudando, é porque a pilha vai trocando ali, vai... Eu falei, pô, tudo bem, mas como é que faz para trocar a pilha dos peixes? Cara, aí você imagina, né? Então, isso tudo era motivo para... Ai, meu Deus. O Zico conta uma... Cara, resenha, vestiário é a melhor coisa do mundo, cara. O nego zoa tudo. Que o Merica gostava de dar o karatê no jornal. Não, isso era... o Meriquinha, quando chegou lá da Bahia, chegou com a marra danada de Lampião, caramba. Aí, pegar e tal. E o Toninho já estava lá. Você imagina, 2 baianos juntos, 2 malucos juntos. E o pessoal sentava antes do treino, abria o jornal. Aí, pá, ele chegava e tchá, e dava um karatê no meio do jornal. Rasgava o jornal no meio. Tá legal. Aí 1, 2, na terceira, ele falou, pô, vamos armar para ele, né? Não, primeira dele, a gente sempre, depois do treino, gostava de ir para fazer uma sauna, para fazer a barba. Aí, quando ele chegou, ele falou, aí, vamos levar o Meriquinha para a sauna. Aí pegamos o Merica, levamos ele para a sauna, ele de roupa. Aí ele olhou assim e falou, que quartinho quente da porra. Não, cara, aqui tem que ir pro roupa. Aí, nesse episódio do coisa, ele pegou uma madeira, já tudo combinado, naturalmente, botou a madeira lá. Aí ele vem, tá vindo aí ele vem na maior força do pá, dá um karatê no meio do... Só quem dá um karatê da madeira, mano. Quase que arrebenta a mão dele. Nunca mais você vai dar karatê em jornal. Acabar com o jornal da rapaziada. É sensacional, cara. Ô, Júnior, fala um pouco da tua vida na Itália. O quão foi importante para você de experiência, de maturidade, enquanto ser humano, enquanto jogador, enquanto cultura, enquanto tudo. E para sua família também. Vou entrar um pouco nessa área familiar aí, que é importante ter essa visão da Europa, um pouco de... esse banho cultural. Como isso foi importante para você? E depois, na tua volta também, o que você trouxe para a galera daqui com a tua experiência lá? Eu acho que... eu já estava já com 29 para 30, né? Quer dizer, todos os meus contemporâneos já tinham ido embora para jogar no campeonato mais bonito, né? Na época do mundo, era onde fantástico. reunia toda a nata do futebol mundial. E quando apareceu a oportunidade para o Torino, eu nem pensei 2 vezes, né? Primeiro, de voltar a jogar na minha posição. Essa, para mim, era fundamental. Eu estava recém-casado, o Rodrigo... casei em janeiro, o Rodrigo nasceu em julho, pequeno, com 1 mês de coisa. Quer dizer, para a gente foi solidificação do casamento, Sim. porque você passa por situações, dificuldades. A língua foi, até certo ponto, um pequeno problema no início, depois Dominou? foi tranquilo. E você vai vivendo uma outra visão. Quando eu saí daqui, eu falei, vou lá fazer 3 anos, depois eu volto. Depois que você está lá, começa a se ambientar, fala a língua, começa a ver como é que é o pensamento dos caras, você diz assim, não, eu daqui não vou sair tão cedo, vou ficar aqui até poder tirar a maior quantidade de suco da laranja até o final. Eu dei a sorte de pegar no primeiro ano um time bem organizado, que a gente termina como 2º lugar, que é coisa pra caramba, né, na Europa. Nossa Senhora! Porque você está brigando com a Juventus. Né? E tem um outro time pequeno, médio, que era o Verona, que terminou sendo campeão. Então, criou uma casca legal para você... E eu me lembro que na primeira coletiva tinha o Darwin Pastorin, que é um brasileiro, nasceu em São Paulo, mas
família italiana, mora lá em Torino até hoje. E ele serviu como intérprete, né? Como eu já conhecia ele, da Copa de 82, porque ele torceu para o Brasil, por incrível que pareça. É. Eu já conheci o Darwin e ele serviu como intérprete nesse dia. Aí nós estamos lá, o cara perguntando, pô. Aí teve um jornalista que estava lá na primeira fila, da Gazeta, e falou com um amigo dele assim, alto. Ele falou alto, ele falou para eu escutar. Pô, o que é que vem fazer um cara aqui com 30 anos de idade? Eu perguntei ao Darwin, foi isso mesmo que ele perguntou para o cara que está do lado dele? Aí ele tentou disfarçar. Eu falei, Darwin, foi isso mesmo que ele perguntou? Ele falou, mas deixa isso para lá. Eu falei, não. Deixa para lá, não. Eu falei, dá licença. Qual é a pergunta mesmo que você fez para ele? Ele falou, o que o jogador vem fazer aqui com 30 anos de idade? Eu falei, você vai me dar 6 meses e eu vou te responder. Não vou te responder agora. Daqui a 6 meses você vai ter a resposta do que é que eu vim fazer aqui. E calei a boca. Depois de 3 meses, ele veio me pedir desculpa, né? Porque eu era considerado, junto com os outros, o melhor jogador do campeonato. Tudo. O cara não me conhecia, ele não podia ter feito aquele comentário, entendeu? Depois, não vou dizer que virou amigo, mas virou uma pessoa, entendeu? Com um tratamento diferenciado em relação aos outros. E aquilo ali foi outro combustível, né? A outra questão do derby, Juventus e coisa, que os caras botam lá, Júniores, porco negro, negro sujo. Eu nunca tinha vivido uma coisa de racismo aqui no Brasil. A gente é miscigenado, quer dizer, existe, mas de uma outra forma. E o cara que estava comigo, que depois virou meu compadre, o Antônio Sábato, falou, pô, tu viu a faixa ali? Eu não tinha visto. Eu falei, cara, que faixa, cara? Ele falou, ali, ó, na torcida da Juventus. Aí eu olhei e estava lá a faixa. Falei, Tony, deixa isso para lá, cara. Vamos jogar. A gente vai jogar, vamos ganhar deles. Ele falou, como ganhar deles? Porque tinha metade da seleção italiana ali. Falei, a gente vai ganhar deles. A gente termina ganhando o jogo. Aos 90 do segundo tempo, né? Aos 45 do segundo tempo, com um gol de Serena, eu batendo no corner. Aí, quando acaba o jogo, o cara veio me perguntar. Pô, você viu a faixa? Eu falei, viu. O Sábato me mostrou que estava ali. E aí, o que é que você tem para dizer? Pô, é melhor ser negro do que ser juventino, né? Caraca, meu irmão. Meu irmão. Vai ser o melhor corte da história isso aí. O cara falou, como assim? Eu falei, não. É isso aí mesmo que você que chutou. Posso escrever? Eu falei, não, você tem que escrever isso aí. Entendeu? Ofensa, muitas vezes a gente paga com a outra ofensa, entendeu? Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Aí foram esses 2 episódios que... Só que a tua ofensa não é preconceituosa, né? Ela é uma resposta a um preconceito, totalmente diferente. Mas já existia naquela época. Sim. Já existia. Não, eu digo, a tua resposta não é preconceituosa. Ela é ofensiva para algo que você tomou. Né? Mas isso que quando eu vejo essa luta do Vinícius aí, isso já existia, só que não tinha visibilidade, ninguém dava muita importância a esse Hoje tipo é corte, de coisa, são milhões de seguidores. Mas isso aí acontece, entendeu? Todo mundo já... Quem é? Mas o melhor é você ter esse tipo de situação para você poder... Isso tem que ser combustível. Tem que ser combustível. Quem consegue transformar uma ofensa dessa em combustível... Em reversão, Rapaz, vai tirar onda, vai tirar onda, não tem quem segure. É isso mesmo. Porque coisa que eles viveram lá atrás. Você não vê limite. É isso. Em você para poder dizer que aquilo ali não quer dizer nada em relação ao teu trabalho. A resposta do Dani Alves naquela situação. Da banana. O cara jogou a banana para ele, olhou, o cara comeu a banana, acabou, jogou a casca fora e foi embora. Mas esses 2 episódios foram episódios assim que serviram de combustível para você. Em sociedade, Torino é uma cidade difícil, entendeu? Torino já foi capital da Itália. Sim. Quer dizer, um poder aquisitivo altíssimo. São as pessoas muito reservadas. Eu morava num prédio de 3, 4 andares, que eu só conhecia, na verdade, conhecia todo mundo de Buongiorno e Buonasera. Mas a senhora que morava no andar de cima, tinha um garoto excepcional, que de vez em quando dizia, de vez em quando meu filho às 2 da manhã vai estar tocando um piano alto, assim, mas sem problema. As outras pessoas só falavam bom dia e boa noite.
Não tem aquele negócio de bater na porta, perguntar se tem alguma... Zero. Lá em Torino, era zero isso. Só que depois que você faz amizade com as pessoas, rapaz, fica uma coisa tão sólida que até hoje, quase 40 e poucos anos, os caras me ligam, conversam, quer sempre saber como é que estão as crianças, essas coisas todas. E no vestiário a mesma coisa, os atletas? Mais ou menos, porque é muito diversificado, né? Quando eu cheguei, tinha um cara que jogou a Copa de 78, que era o Renato Zaccarelli, que tinha feito parte da coisa. E tinha outro, que era o Giuseppe Docena, que jogou, era reserva da Copa de 82. Né? Então, esses caras eram os cabeças, um já mais veterano, o outro mais ou menos da minha idade. E tinha uma garotada da base que tinham subido, que eram os caras que seria o futuro do Torino. Né? Então, deu uma arrumada. Mas você sabe o que fez mesmo juntar tudo? Tinha um senhor que chamava Nino Franco, que é aquele cara senhor, já da cidade, piamontês, raiz. Que ele falou, pô, eu sei que você gosta de música, não sei o quê. Eu falei, pô, adoro música e tal. Ele falou, pô, vou te levar num lugarzinho que tem uns amigos meus que eles tocam lá. Aí, um domingo desse, ele falou, pô, jogo em casa. Ele falou, pô, vamos lá? Eu falei, vamos lá. Aí tinha um senhor que tocava violão, não era nem violão, era uma guitarra, tinha um que tocava o acordeon e tinha outro que fazia uma percussãozinha. Aí, pô, quando eu cheguei lá, não sei o quê, eles começaram a tocar a Garota de Ipanema, no Corcovado, não sei o quê. Aí eu fiz amizade com eles, fui lá, comecei a cantar um negocinho com ele. E nisso estava o Zaccarelli comigo, com a mulher. Aí eu falei, pô, Zaca, o que tu acha da gente chamar, quando os jogos forem em casa, o pessoal, para a gente vir para cá, para a gente jantar, conversar, falar do jogo, entendeu? E a coisa foi. Na outra semana o jogo em casa já tinham 5, na outra semana já tinham 8. Bacana. Aí no outro já tinham 10 com as famílias. É isso. Pô, o Rodrigo demais. Era pequeno, de carrinho, vamos embora, saía. Bacana, hein? Então a gente foi criando esse ambiente grupo, familiar, né? Cara. Os diretores passaram aí também? Passaram aí, com a gente também. O único que não ia era o treinador. Por quê? Acabava o jogo, ele morava em Monza, o Raditz, aí ia embora para Monza. E chegava na terça, segunda era folga. Quando chegava na terça-feira, ia se falar do jogo. Né? Aí, quando ele começava a falar, e o Zaccarelli falou assim, mister, a gente já conversou no domingo à noite sobre isso. Mas como? E eu não estava? Eu falei, pô, o senhor vai para casa, o senhor não quer vir. Isso incomodava ele, que a gente resolvia as coisas. E ele tinha os problemas dele lá, existenciais dele, e que fazia com que ele não conseguia, entendeu? Tanto que, quando chega no último ano comigo lá, ele chegou a me comparar com Platini. Eu falei, menos, mister, menos. Enfim, quando chegou nesse último ano, com o time tinha feito 2 ótimas campanhas, tinha voltado para a UEFA, a torcida já não era ele, porque ele foi o último grande campeão com o time. Foi treinador campeão em 76, né? Com o Torino, que foi o último título. A gente roubou um pouco da popularidade dele, né? Eu e o Docena. Eu fui para a Copa, o Docena também, em 86, e isso incomodou. Aí ele começou a criar, rapaz, sabe, uma pinima, tirava o BEP nos jogos. Só que comigo, ele não me tirava em casa. No estádio comunal, ele não me tirava. Mas ia jogar fora, eu podia estar jogando bem ou jogando mal, era quase praxe. Então, comecei a sacar, falei, vou jogar, sei que eu vou jogar até os 20 do segundo tempo, vou dar tudo até... Né? Aí ele vai e me tira num jogo. Mas eu já estava ligado na situação. Já tinha comentado, inclusive, com o diretor. Porque ele achava estranho, dizia, falou, pô, hoje você estava jogando bem, o que houve? Que o misto te tirou, sentiu alguma coisa? Eu falei, não, isso é opção dele. Aí sai do treino, do jogo, o cara vem me perguntar, e aí, sentiu alguma coisa? Pô, o misto te tirou, você estava jogando bem? Eu falei, não, isso é a opção dele. Não tem problema nenhum. Aí voltam para ele lá, para perguntar por que ele tinha me tirado. Aí ele começa com as conversas daqui, dali, e diz assim, mas eu estou aqui para fazer o treinador, não estou aqui para ser assistente social. E eu não sabia dessa declaração dele.
Na segunda-feira, me liga um jornalista amigo. Assim, aí, você já viu o jornal? Eu falei, ó, você sabe que eu não leio jornal. Eu sei o que é que eu fiz. Eu não vou ler jornal, porque os italianos gostam muito de ler o jornal para ver a nota. Esporte, Pô, tem 3 jornais, né? Gazeta, Correio e a Gazeta. Então, os caras vão ver a nota e discutem a nota com o jornalista. Eu não vou saber disso, cara. Eu sei o que é que eu fiz, não precisa nada. Aí ele falou, ó, mas aqui... Tranquilão, né? Mas cabeça boa. tem uma outra situação aqui que eu te conheço, que eu gostaria que você... Vá lá, compra o jornal e depois eu vou te ligar. Daqui 1 hora e pouco. Eu falei, tá bom. Aí fui lá, comprei o jornal. Aí quando eu vi o negócio do assistente social, cara... Falei, caramba, eu já estou aqui há quase 3 anos. A língua eu já conheço. E assistente social é a mesma coisa em qualquer lugar, seja em português, italiano, inglês, alemão. Aí ele me liga, Marco Bernardini. Eu falei, aí, Marco. Ele falou, ó, falei para ele, tu vai escrever o que eu vou te dizer, né? Que era o que ele queria que acontecesse. Mas eu falei para ele, tu vai escrever o que eu... Falei, ó, se eu preciso de um assistente social, ele precisa de um psiquiatra. Ele falou, pô, mas aí, psicólogo. Eu falei, não, ele precisa de um psiquiatra. Você conhece as histórias dele, que eu já sabia de histórias que tinham acontecido com ele, lá no próprio Torino também. Ele falou, pô, eu falei, é para escrever. Se você não for escrever, esquece, não quero nem mais conversa contigo. Aí ele escreveu. Botou lá em manchete. O Júnior diz que se ele precisa de coisa... O mister precisa de um assistente social. Um psiquiatra. Psiquiatra, malandro. Aí, aquilo ali foi um balde de gasolina na fogueira. Aí o diretor me chama na sede. Segunda-feira, cara, dia de folga. Ele falou, pô, dá para dar um pulinho aqui, porque lá eles fazem uma edição do jornal no final da tarde, que é meia edição, que é preparando para o outro dia. E essa edição sai 6 horas da tarde. E o cara leu e falou, pô, dá para tu dar um pulinho aqui na sede? Eu falei, dá, sem problema nenhum. Já vou preparado, né? Era o Luciano Moggia, foi o cara que depois trabalhou no Napoli, com o Careca, Maradona. Aí eu chego lá, o Luciano fala para mim assim, pô, cara, o cara te deu um tiro de pistola, tu deu um tiro de bazuca nele. Eu falei, mata? Mata? Ele falou, mata. Eu falei, então, cada um usa a arma que tem. É isso. Cada um usa a arma que tem, entendeu? Ele me ofendeu. Né? Claro. Você sabe o que é isso aqui, não sabe? Isso é uma ofensa. Né? E essa ofensa não vai sair barata. Né? Pô, Isso mas foi pós-Copa. Isso foi 86, final de 86, 87. Mas isso tudo era resultado porque os resultados não tinham vindo, como os 2 anos anteriores, já tinha sido contestado ele, os caras queriam que ele fosse embora, e nós seguramos ele, cara. Pô, tá faltando 5 rodadas para acabar o campeonato, deixa ele aí, não tem problema. Isso foi nesse intervalo aí dos jogos. Enfim, aí ele falou, tem como costurar? Eu falei, por mim não tem problema não, só que eu não vou mais me sacrificar por ele. Se eu tiver uma dor, eu não vou jogar. Porque você sabe que eu já fiz, com dor no joelho, com tornozelo inchado, com tudo isso. Agora eu não vou fazer mais. Aí faz aquela reunião 171, que é só para apertar a mão, não sei o quê. Aí terminou o campeonato. Aí assumiu o novo presidente. Aí o presidente vai perguntar, pô, qual é a condição para você ficar? Eu falei, ou eu ou ele. O que aconteceu não tem mais. O cristal já quebrou. Não tem como a gente se juntar. Aí eles optaram para ficar com ele, foi quando eu fui exatamente para o Pescara. Legal. Que aí foi uma outra situação. Eu fui para lá, o time tinha sido recém-promovido, né? Para a primeira divisão. Eu fui o primeiro estrangeiro a ser contratado pelo Pescara. Encontrei um treinador completamente diferente do outro. Te abraçou? Não, no dia que eu cheguei na apresentação, isso foi teve uma apresentação e nós fomos para o restaurante. Aí ele fala para mim assim, ô Léo, vou precisar que você me ajude. Para mim aquilo ali já foi um choque, né? Era o Galeone. Ele tinha trabalhado com o Zico na Udinese, tinha sido auxiliar lá. Aí ele fala, mas pô, vou precisar que você me ajude. Eu falei, como assim, mister? Ele falou, mister, deixa para lá.
Eu de Série A não conheço nada, cara. Tô chegando na Série A agora. Se você não me ajudar, quem é que vai me ajudar nessa galera? Já te trouxe pro lado na hora. Pô, Bom malandro. aí, eu falei, não, eu vim aqui para isso mesmo. Quer dizer, de certa forma, ele me jogou a responsabilidade danada, né? Mas o ambiente era legal, a rapaziada, o Gasperini era meu... Pô, o Gasperini teve um gesto assim, ele era o capitão do time, foi o capitão na promoção. Aí o Jean-Pierre falou para mim assim, tá o time reunido, ele falou, mister, eu queria dizer o seguinte, eu estou renunciando à faixa de capitão. Eu não posso deixar um cara como o Léo, que está chegando aqui agora, com tantos anos, Duas essa Copas do vivência Mundo aqui. e tal. Muitos anos de Torino também. Vou passar a faixa para ele, Bacana, hein? eu continuo sendo aqui. Eu falei, Jean-Pierre, não precisa. A gente vai fazer a mesma... Não. Porque lá tem essa hierarquia, Tempo, entendeu? estrutura. Quer dizer, aí a gente dividiu mesmo, Aham. de verdade, porque ele conhecia muito mais o grupo Sim. do que eu. Esse gesto é um gesto que Te traz, né? Caramba, praia, quer dizer... Aí já E faz. eu comecei a criar a mesma história de acabou o jogo, vamos para o restaurante. E funcionou do jeito. Tanto que a gente, 5 rodadas antes do final do campeonato, a gente já estava salvo. A gente conseguiu ganhar da Inter em San Siro, ganhamos da Juventus em casa, empatamos com o Milan dos holandeses. Nossa né? Senhora. E empatamos com o Napoli de Careca, Maradona Nossa e alemão. Senhora, bem demais. Pô, isso aí era carreata quando tinha, entendeu? O estádio Adriático, que tinha 25 mil, era 23 mil, 24 mil, toda semana. Criou um ambiente, sabe como é que é? Você vai ganhando, meu amigo, o ambiente vai... Tanto que meu jogo de despedida foi lá em 90, né? Lá em Pescara, lá com o Brasil e Itália, de 82. lembro. E você volta para o Brasil, Júnior, para um Flamengo meio destroçado ali, mas a estrutura não estava tão boa naquele momento, mas o time com o Zinho ali te dando apoio, com o Gaúcho fazendo gols também importantes, com o Nélio surgindo fazendo aquele lado esquerdo, indo, voltando, segurando bem ali, e você comandando. E uma geração do Flamengo que não foi aproveitada, mas poderia ter sido também. Né? Com Djalminha, com Marquinhos, Marcelinho, os caras que depois fizeram sucesso em outros lugares. Esse momento da tua volta, você conversou muito com essa garotada? O apelido Maestro vem daí, eu acho, ou não vem daí? Ele vem do campo, né, na verdade. Sim. Que foi o Zé Carlos Araújo e o Fernandinho Vanucci também, que o negócio da história do vovô garoto. Sim. A minha volta, ela se dá até meio por acaso. Eu estou voltando num treino no Pescara, a gente já tinha começado a conversar mesmo com o rebaixamento, que eu iria continuar para tentar voltar com o time para a primeira divisão. Aí, quando eu cheguei, o Zico tinha me dado de presente um cassete, né, com todos os gols dele, e um bilhete dizendo assim, se não fosse esses passes, esse vídeo não podia ter sido feito. Tal. E o Rodrigo tinha 5 anos. O Rodrigo ia para o campo comigo desde os 3 anos de idade. Virou o mascote oficial lá do Pescara. E ele botava como eu não sei, eu sei que ele botava o cassete lá e via os jogos. Aí eu cheguei um dia do treino, aí ele tá lá vendo, eu falei, o que tá vendo aí, filho? Ele falou, pô, pai, tô vendo o jogo do Flamengo aqui. E quando é que eu vou te ver jogar no Maracanã? Caraca. Aí eu olhei para minha mulher assim. Ela falou, você nem pensa, né? Eu falei, pô, não tem jeito. Tu escutou o que ele falou. Vontade do Digão. Pô, eu já estou com 35. Se eu for esperar mais, não vai dar tempo. Pô, mas tu é maluco? Como é que eu vou fazer uma mudança com 5 anos? Não sei o quê, as crianças estão no colégio. Eu falei, pô, mas isso aí é o de menos. Os filhos todos já estavam nascidos, ou não? Tem uma menina que nasceu lá, a Ju nasceu lá, né? A Ju nasceu lá em Torino. Isso. Em 86. A Carol é que foi concebida em Pescara, mas nasceu aqui em dezembro. E eles já estavam no colégio, né? Ela falou, pô, como é que eu vou fazer? Eu falei, isso aí é o de menos, a gente tem como fazer, não sei o quê. E nessa conversa, eu recebo uma ligação do Gilberto Cardoso, cara. Pô, a gente estava pensando em te trazer aqui para juntar com
com o Zico para fazer um trabalho aqui de renovação dessa rapaziada toda e tal. Eu falei, ó, Gilberto, eu não estou pensando muito em voltar hoje. Mas daqui ele falou, não, precisava que você voltasse um mês no máximo para poder a gente começar esse trabalho. Eu falei, tá bom. Aí veio coisa... Você imagina, estou saindo de um aqui, entra outra que se encaixa. Né? Aí foi a volta, né? O processo natural de readaptação. Eu jogava de primeiro, os caras davam 3 toques na bola. Aí, caramba, é difícil. Cara, ó, deixa eu só dar um parêntese aqui, porque você tocou num ponto muito interessante. Em 1996, eu trabalhava no Japão, numa cidade chamada Akita, e o time do Zico foi jogar lá. Akita, nunca mais esqueço. Foi a minha primeira distensão. Você teve uma distensão naquele jogo. Em Akita, naquele jogo. A gente já falou lá, sobre isso. Eu era um dos treinadores daquela equipe, né, da TDK, eu estava reestruturando aquela equipe lá. Você deu uma bronca no Bahia, que era um lateral direito, porque ele dominou a bola, ele rodou, ele tocou. Você falou exatamente, tu vai dar quantos toques? 1, 2, 3, tu começou a contar alto. É isso, deve ter sido para você uma mudança de estratégia na mente difícil, porque o jogador quer pegar a bola, quer segurar, quer não sei o quê. Fala, continua falando sobre isso. Eu lembrei desse momento lá, cara, ele jogando lá no... Tive que retroceder um pouco, né? Porque o futebol era completamente diferente. O nosso futebol era mais lento, cadenciado, porque a gente ama a bola. Uhum. A gente quer ficar com a bola, entendeu? Principalmente se for jogador de meio campo. Então, quer ficar com a bola o tempo todo. E lá era 1, 2 toques. Jogava de prima toda hora, né? E aqui eu tive que dar baixar a velocidade, entendeu? De começar para me reintegrar. Aí o processo vai sendo devagar, né? Alguns jogos, aquele período lá que eu voltei, que a gente ganhou do Corinthians. Ganhou não, a gente perdeu do Corinthians. Estava perdendo de 4-1, o Corinthians ia passar na Copa do Brasil, eu acho. Eu faço um gol no final, aí a gente perde 4-2 e a gente classifica. Classifica depois. Depois você tem o jogo do Mujica, que ele faz 2 gols contra o Vasco, que o Bebeto foi transferido para o Vasco, eu jogo de back central. Aí você vai se readaptando, né? Aí chega a Copa do Brasil de 90, com Jair Pereira de treinador, já está o Renato, já está o Bobô, já estava uma galera, e a molecada que ganha a Copa São Paulo de Júniores, que aí vai, né? Aí o Vanderlei sai, que não tinha bola para treinar, e ele tinha razão, realmente não tinha nem bola para treinar, a qualidade era... O clube desestruturado, administrativamente, financeiramente. E como é que faz? O Vanderlei pediu o boné, foi embora, aí, tá o Carlinhos aí, pô. Traz o Carlinhos. Sempre, fera. Foi meu professor na infância, Carlinhos Violino. Carlinhos, amigão da minha mãe. Carlinhos conhece essa garotada toda, foi técnico deles, tem moral com eles, traz ele pra cá. Aí o Carlinhos com aquela fala mansa dele. Você tem que jogar ali, tranquilão. Aquele chopinho no La Mama para jogar a conversa fora, o carteado lá no baralho. Enfim, aí traz o Carlinhos e a gente começa a juntar. O Flamengo traz o Gilmar, traz o Gotardo. Aí começa a criar, entendeu? Novamente uma estrutura dentro do campo com o Carlinhos dando suporte pra gente. E a molecada, né? O Zinho, remanescente do título de 87, já tinha moral com a molecada. E o talento deles era... Marquinho vira titular, Piá vira titular, quer dizer, o Gaúcho voando. Voando. Muito teu amigo. Pô, Gaúcho tá louco. E tinha a galera que não estava jogando, que era Marcelinho, Marquinhos não, Djalma, que estaria o Júnior Baiano também. Quer dizer, ali foi criando aquele... E ali era bom porque todo mundo sabia onde estava, o que queria, né? O que representava ser campeão ali. Né? Aí a coisa foi andando, a gente ganha o Campeonato Carioca. Fluminense, né? Em cima do Fluminense. Foi. Um jogaço aquele jogo. E depois tem a história do brasileiro, né? Que a gente perde um jogo contra o Sport, dentro do Maracanã, e ainda tá fora. E eu me lembro que eu dei uma entrevista e falei, a matemática ainda disse que não, hein? Se acontecer algumas coisas aí, a gente pode ainda entrar. Parecia que eu estava adivinhando. E os resultados foram todos aqueles favoráveis para a gente fez a nossa parte,
Aí a gente termina entrando como 8º clube, né? Que a gente se dividia. Era até o 8º, dividia 2 grupos de 4, jogavam entre si e depois saía para os mata-matas, né? Mas aí a molecada já estava cheio de gás, já estava com moral, campeão Copa do Brasil, campeão carioca, quer dizer, já estavam todos que tu tinha que frear eles. Rapaz, aí esses moleques deram trabalho. É porque eles eram acima da média mesmo, todos eles. Mas precisava ter cabeça para aquilo ali dar fruto. Fluir, né? E esse era o trabalho meu, do Gotardo, do Gilmar. Porque a gente já estava com a carreira já indo para o final, né? Pô, galera, não é assim não, peraí, presta atenção. Pô, eu me lembro que na final, o Gaúcho, que Gaúcho já tinha o Gaúcho e tinha os Gaúcho Boys, que eram os moleques que viam o Gaúcho como o líder, o caramba. Pegava todo mundo, bonitão, caramba. Aí Carlinhos chega para mim e diz assim, ó, tô sabendo que o Gaúcho está nas noites, direto, não está se cuidando. Eu falei, o que é que tu quer que eu faça? Ele falou, pô, tem que ter um jeito de falar com ele. Eu falei, vou fazer um churrasco lá em casa, vou chamar Zinho, Gotardo, Gilmar, mais 2 moleques, que é para ele ficar à vontade. A gente vai conversar lá e a gente vai... Isso na semana... 10 dias antes, uma semana antes da primeira final contra o Botafogo. Aí chamamos ele lá, estamos lá conversando, cara, não sei o quê, toma um chopp, toma 2, toma 3, vamos falar com ele. Eu falei, não, espera, dá mais um chopp para ele. Aí quando a gente viu que ele já estava naquele grau, aí chamamos ele num canto e falou, pô, tá de sacanagem com a gente, né? Pô, a gente brigou. Tu viu de onde a gente saiu? Conseguimos chegar agora. E você vai deixar a gente na mão? Só você sabe fazer gol aqui. Não tem ninguém para fazer gol, cara. E você que, pô, a gente está sabendo que tu tá largado aí tudo cheio de vergonha. Eu falei, vamos fazer um negócio? Se cuida, vamos ganhar isso aí, depois eu vou comemorar. Nós vamos comemorar contigo aonde você quiser. Não, beleza. E realmente ele cumpriu. Ficou concentrado, foi treinando pra caramba, tanto que os 2 jogos finais dele... Arrebentou. Primeiro, expulsou o René Playboy, né? Uhum. No jogo, de tanto que ele perturbou a vida do outro. Ele fez o gol de cabeça... Aí, saltando muito. Aí, quando você cria esse tipo de coisa, eu falei pro cara, ó, demos um monte de chopp para ele falou que vai fazer. Ele falou, tu tem certeza? Eu falei, agora eu não tenho, mas vamos esperar 2 dias para lá. Mas aí ele começou a se cuidar e a coisa deu certo. Maravilha. Você vê você como psicólogo, várias passagens do que o Júnior conta aqui tem a ver com o mental. Claro que é mental. Com o grupo. Não tem chamada, não tem esporro, é o grupo se unindo e falando, vamos resolver essa parada juntos, né? É incrível como... Funciona. Como é que leva à vitória. O emocional é tudo. O mental forte. Futebol, cara, incrível. Isso aí funciona demais. Você lembra da história do escolar, que ele falava da família escolar, né? Que levou exatamente para a Copa de 2002. Isso aí é... Um pouco antes, ele tinha brigado com o Edilson e com o Vampeta, numa final entre Palmeiras e Corinthians. E quando chegou lá, aqui é família escolar, e aquilo lá já passou, e já foi abraçar os caras e pronto. Isso funciona demais, né? E eu estou vendo, por exemplo, recentemente, que o Renato começou a fazer isso no Vasco. No Vasco. É outro esperto, né? Funciona. Um cara que entende de vestiário. Se você tiver um ambiente bom, eu vou me sacrificar por você, você por você e você por mim. Sempre. Isso aí é fundamental. Quando está quebrado esse ambiente, é difícil. Pode até chegar. Sim. Em algumas situações chegaram, mas é muito mais difícil. Júnior, ainda tem alguns assuntos para a gente tratar aqui. Primeiro, Copa do Mundo de 90 e Copa do Mundo de 94, e depois falar um pouco do Samba da Sopa. Porque a gente pode falar do teu trabalho de comentarista também, mas eu acho que... Pô, já estou mais tempo no microfone do que no resto todo. Mas que também é uma coisa interessante, esse link, né? O outro lado, ter vivido tanto tempo o lado como gestor, que você também já foi, como treinador, que você também já foi, e hoje está há tanto tempo comentando e sendo sucinto, né? Eu trabalhei nisso 28 anos, vou continuar trabalhando. É diferente pra caramba de ter tido o vestiário, ter tido isso e aquilo. Vamos por partes aí.
Copa de 90, o que faltou para você estar lá? Copa de 94, por que você não esteve lá? Rapaz, eu tenho uma ideia que você lembra que o Zico fez um jogo de despedida em 89, lá em Udine? Sim, sim. Aquele jogo foi uma convocação oficial da seleção brasileira, né? E eu fui convocado pelo Lazzaroni para jogar como lateral esquerdo. E fizemos o jogo, tal, tudo bem. E tinha uma situação que foi contra uma seleção europeia. E alguns amigos que estavam lá comentaram a respeito que eles tinham ganho um cachê para ir jogar esse jogo. E eu perguntei ao pessoal da CBF como é que tinha sido essa história, porque os caras lá tinham... Ah, não, a CBF não recebeu nada. Eu falei, tá bom. Aí conversei com o organizador do jogo, que era o Franco Daltinho, o cara que levou o Zico. Franco, pô, o cara me falou que a CBF... Não, nós pagamos um cachê para a CBF. Eu falei, pô, isso está me cheirando a alguma coisa errada, né? Como é que um me diz que não tem e o outro diz que tem? Aí eu comecei a perguntar para um, para outro. Não, teve isso. Então por que disseram para a gente que não tinha tido? Independente de qualquer coisa, era o Zico. A gente queria estar ali, entendeu? Uhum. Aí um ou dois disseram assim, pô, então a gente não vai jogar não, cara. Pô, se não tiver cachê pra gente, por que essa discriminação? Isso aqui? Aí Alguém pegou o dinheiro para... O otário aqui que foi... Se meteu na conversa, né? Mas quem foi que... foi o Júlio que trouxe isso. Não. Aí tu sabe como é que é, né? Quem se mete nessas coisas assim, normalmente paga o pato. Né? E eu acredito que tenha sido. Pô, esse cara no meio do grupo vai criar algum problema. Entendeu? Só pode ter sido, entendeu? Porque razão técnica... Não tinha como. Naquele momento não tinha como. Porque era 90. Eu joguei em 91, 92, 93. Num bom nível. Quer dizer, não tinha razão para isso. Entendeu? Enfim, aí aconteceu isso. Pior que o Brasil ia estar concentrado em Torino. Nossa. Concentrava exatamente em Asti, onde a gente concentrava. Quer dizer, tinha esse lado, quer dizer, que poderia ter ajudado mais ainda. E eu vou te falar que a tua experiência fez falta naquela seleção. Eu vou te contar uma. Eu fui encontrar com o Careca, ali começou a primeira participação minha numa mesa redonda. Sim. Era eu, Lazzaroni, olha só, o treinador da seleção. Após o jogo, ele sentava numa mesa, eu, Pelé, Lazzaroni e Galvão. Você conseguiu falar alguma coisa? Não, eu não... O Galvão deixou você? Não, estou brincando. Você brincadeira. Não, eu estou pensando se era falar da não convocação. Não estou falando dessa... Mas essa primeira experiência, para mim, já era legal, entendeu? Já estava... Porque eu tinha trabalhado lá em Pescara, num programa que se chamava Brasiléu, que a gente falava da rodada. Tinha comentado alguns jogos com Ricardo Pereira, que foi diretor que era afiliada da Globo, Tele Monte Carlo. Sim, lá. Isso. Tinha feito alguns jogos com a RAI, quer dizer, isso era uma coisa que eu gostava, que me cativava tanto. E essa primeira experiência lá como comentarista mesmo, lá dentro da Copa do Mundo. E isso aí você vai começando a gostar do negócio, entendeu? Mas ficou aquela pontinha de dizer assim, caramba, eu podia estar aí. Aí o Careca me liga, pô, tu vai passar aqui? Eu falei, cheguei hoje, mas amanhã eu passo aí na concentração. Aí fui lá em Asti. Eu não tinha crachá de nada. De nada. Mas os caras da concentração, todos me conheciam, eu fiquei 3 anos ali. Aí entrei. Quando eu entrei no refeitório, o Careca fala para mim, olha só como é que tá aqui. Era um grupinho ali, um grupinho ali, um grupinho ali. Eu falei, como assim, cara? Porra. Falou, aí. É isso, aí saiu, tudo dividido, cara. Pô, mas... Ele falou, pô, faltava um cara que nem você aqui para juntar isso tudo aqui. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Eu falei, Careca, já era, já passou, acabou. O que o Ancelotti está fazendo agora. Casimiro está lá, chamou o Danilo. Os caras falam, os dois... principalmente o Danilo fala italiano bem, vai conversar com o cara e vai conversar com o grupo. Tem que ter alguém mais experiente para segurar a onda.
Isso faz parte. Faz né? parte. Tem que ter. Mas eu acho que ali foi uma questão muito mais política do que qualquer outra coisa. Lembrando, quem era o diretor de futebol é o Eurico Miranda. Quantos jogadores do Vasco foram convocados naquela? Lazzaroni tinha sido treinador do Vasco. Acácio, Bismarck. Quantos jogadores foram convocados? Quer dizer, nada contra os caras, pelo amor de Deus, claro, entendeu? Mas teve esse lado de Sim. o próprio Tita. Estava ali naquela barca. Estava na barca, entendeu? Mas eu não me lamento muito dessas coisas, porque, pô, eu tive o privilégio de jogar numa só que valeu por qualquer outra. É verdade. Qualquer outra. Quando eu vejo o Guardiola falar que o pai e o avô não. falavam Trabalhei 4 anos no Japão, só falavam de vocês. Só falavam de vocês e a maior seleção que eu vi, etc. Junioro. Junioro. Dico, Junioro, Cerezo. Isso aí isso para aí é o que vale, entendeu? O resto... É isso mesmo. É isso mesmo. E, Júnior, deixa 94 para lá e vamos de beach soccer. 94 foi o quê? 94, sabe o que aconteceu? Eu estava como treinador do Flamengo, em 93. 93 foi. Eu nunca quis ser treinador. Mas o Flamengo não é convite, é convocação. É convocação. Não, tem que ir, não sei o quê. Cantarelli, Paulo Angione e o saudoso Paulo Dantas, que era vice de futebol. Foram bater lá em casa. Eu tinha parado de jogar em setembro isso. O Evaristo era o treinador. Figuraça. Aí bateram lá em casa. Eu falei, vocês não vêm para cá com essa ideia de negócio de treinador, não, porque vocês já sabem o que é que eu penso, né? Não, mas não, só você para lá, para não sei o quê, papapá. E eu me deixei convencer. Falei, tá bom, vamos lá. Olha só, primeiro dia, apresentação, estou entrando no vestiário, tá. Marcelinho, Júnior Baiano, Marquinho, acho que Piá. Aí o Marcelinho fala assim, ih, lá vem o homem aí. Eu falei, cara, o homem? Eu há 3 meses aqui, estava com vocês aqui, cara, não tem essa não. Mas vocês vão ter que me respeitar aí, não vai ter essa conversa não. E foi legal, só que não era o que eu queria, Marcelo. Eu fui muito mais, primeiro pelo Canta, o pessoal que estava ali na comissão técnica, e terminou o trabalho sendo um trabalho razoável, que poderia ter dado continuidade. Aí, quando chega em dezembro, dia 22 de dezembro, Parreira me liga e diz assim, pô, dá um pulinho aqui em casa. Eu nem imaginava que era para falar de futebol, Parreira era um amigo. Aí, quando eu chego lá, ele diz assim, estou pensando em te levar para você, junto com o Jairo dos Santos, ficarem observando os nossos possíveis adversários na Copa. Eu falei, Parreirinha, eu estou lá com esse negócio do Flamengo quase apalavrado para renovar. Eu falei, mas você vai ter tempo, não sei o quê e tal. Você já tinha dito mesmo que não queria. Aí eu comecei a pensar, Copa do Mundo, fazer esse trabalho, conviver com os caras que eu participei do início da montagem do time de 94. Né? Foi em 92. Aí, o trabalho que é eu e o Jair, cara, eu me diverti demais com o Jair, que o Jair é aquele militar todo certinho. Aí, nós fomos para a Rússia ver a Tchecoslováquia e Rússia, um jogo lá na Rússia. Ele me vai com o agasalho da CBF. Eu falei, que espião é você, cara? Com o agasalho da CBF, Jair. Cara, o Jair é uma figura. Aí, outra com ele, nós paramos na Inglaterra para fazer uma conexão. Aí eu já tinha avisado a ele, eu falei, aqui, os caras acham que eu sou árabe. Todas as vezes que eu paro aqui em Heathrow, os caras me param, 500 perguntas, não sei o quê. Aí, o Jair está do meu lado, o cara, where are you from? O cara começa a me fazer as perguntas normais. Claro. Eu tenho feições de árabe, né? Aí o Jairo começa, você não conhece ele? Eu falei, Jairo, pelo amor de Deus, cara, para. Ele, isso aqui, para, Jairo, o cara vai fazer umas perguntas normais. Aí fomos ver um jogo, um treino na Copa do Mundo, um calor infernal, acho que em Miami. Só que os caras colocaram uns gradis que não dava para você ver os caras treinando embaixo, você não via nada, tinha que subir. Aí o Jairo pulava com a máquina fotográfica,
Aí descia. Mas, Jário, o que você tá fazendo isso aí, cara? Não, alguma coisa a gente vai ver aqui. Aí, foi a maior diversão e um trabalho legal, cara. Maneiro, Pô, maneiro. que você vai vendo. Por exemplo, Brasil e Holanda. Aquele Van Vossen, lembra? Um ponto esquerda que tinha. Falei, cara, esse cara é danado. Aí tinha o Ventura, que trabalhava na CBF, para montar vídeo. Montar vídeo hoje é... mole. 10 minutos você faz. É. Pô, aquela época, aquele cacetão Corte. desse tamanho, eu passei 3h30 com o Ventura para editar 2 minutos. 2 minutos só da jogada que o cara fazia para mostrar pro Jorginho. Jorge, olha só, quando ele está aqui, ele puxa para dentro, para ali. Quando ele está aqui, ele faz isso. Jorge acabou com ele. Ajudou, né? Porque o cara não conhece. Lógico. Marca Aquilo perna aí. boa. Então, esse trabalho, por exemplo, eu soube, porque o Sérgio Vata, que era um técnico do Sub-20, 18 do Torino na minha época, ele estava como observador do saque. E eu encontrava sempre com ele, porque os adversários iam coincidindo e a gente sempre se encontrava. Aí eu encontrei com ele no dia do treino da Itália na véspera. E aí, Sérgio, pô, beleza. Falei, pô, tá alegre pra caramba. Falei, pô, acho que o capitão vai jogar, cara. Aí eu fingi que não. Pô, que legal, que bom, não sei o quê. Aí falamos de outras coisas. Falei, o capitão era o Baresi. Ele tinha operado o joelho, né? Tinha 20 e poucos 20 dias, né? Aí liguei pro Parreirinha e falei, ó, o cara vai jogar. Falei, pô, como pode? O cara, não sei o que, fez 2... Falei, ó, pelo menos tive uma soprada, contei para ele a história, e eu acho que ele vai jogar. E não deu outra, né? Termina jogando e ainda perdendo. Ainda perdeu, graças a Deus. Ainda perdendo um pênalti. Pô, mas assim, é claro que é alegria pra gente, sempre, né? O título e papapá. Mas podia ser outro a perder, cara. Assim, eu fico com pena de um cara como ele. O próprio Baggio sofre até hoje lá. Eu vi o Massaro perder tudo bem. Aquilo ali era... Perdeu, acabou. Quem é Massaro? É bom jogador e tal, mas não é o Baggio, não é o Baresi e tal. Outros podiam perder. Mas, enfim, é história, né? Mas a experiência da Copa foi tão legal, pô, muito, em todos os sentidos. Porque, por exemplo, quando o Branco machucou... Mas a minha preocupação nisso que você falou era de repente, alguém daquela época de 90, pela situação que você contou, ainda estar na CBF e poder te barrar novamente. Mas não, aí já era outra situação. Já não tinha... Já tinha passado. E eu fui convidado pelo Parreira. E uma outra situação também. Fui convidado pelo Parreira, quer dizer, não tinha problema nenhum. Não, a experiência, pô, maravilhosa. Tanto que depois o Zico chama eu e o Tita para a gente trabalhar com a seleção do Japão em 2006. Né? Que foi outra experiência, assim, espetacular. Você conviver, morando no Japão, você conviver com os japoneses é um negócio muito legal. Muito legal, muito legal. Muito, não é pouco, não. Né? De organização, de tudo que você possa imaginar. Impressionante. E eu fiquei assim, sabe, embarbacado. Eu cheguei lá muito tijucano e aprendi. É a mesma coisa que você quando chegou quando chegou na Itália. É exatamente isso. Você tem que entender a cultura do cara para poder sobreviver na cultura. E aí você entender como lidar com o cara. Realmente isso daí foi uma aula, fundamental, né, para você se inserir na sociedade. Na sociedade em tudo, né, na vida. Foi extraordinário. Júnior, me fala um pouco sobre a transformação que você causou no beach soccer. Eu fui jogar um torneio em Miami, isso foi em 93. Tinha parado de jogar. Aí um cara me liga de São Paulo, que eu não conhecia, dizendo assim, Júnior, vai ter um torneio lá em Miami, de uma modalidade que estão criando, e eu sei que você joga futebol de areia, tal, assim, e que nós temos um time aqui, que já foi organizado, tinha o Brigatti, tinha o João Paulo, ponta esquerda, tinha o irmão do Júlio César, Cássius, que era o zagueirão, irmão do Júlio César, e a gente queria levar um cara que fosse da areia mesmo. Eu falei, tá bom, eu vou. E aí, são uma semaninha, tal, assim. Aí eu falei para minha mulher, aí, estamos de bobeira mesmo? Vamos lá, de repente a gente faz umas comprinhas. Rapaz, quando eu vi o cara depois, que virou meu amigo, Giancarlo Signorini, que é um ítalo-americano, um cara que morou lá há muito tempo, que ele bolou o jogo para
quem está vendo, quem está em casa, né? E quem está jogando. Para todo mundo se divertir, com técnica, com tudo isso. Só que essas regras, quando chegou Brasil e Argentina, Itália e Estados Unidos, no dia dos... O pau cantou, malandro. Que não tinha jogo para privilegiar técnica, que nada. O couro comeu, mas o jogo ficou. Eu falei, caramba, isso aqui é a cara do Rio de Janeiro. Aí fiz amizade com o Giancarlo. Ele tinha estudado na Suíça com um dos marinhos, que eu não me lembro quem era, que ele me falou na época. E ele falou, pô, estava querendo levar isso para o Brasil para fazer um jogo exibição. Aí eu botei ele em contato com o pessoal da Coque Tavares, que tinha o know-how do beach vôlei, né? Com arenas, tudo aquilo. Aí dali a coisa começou. Vamos fazer como? Tem que chamar o pessoal do campo. Isso, junto dar uma... com a garotada, né? Aí veio o Magal, Junegão, Neném. Juninho, Benja. essa galera toda, essa rapaziada toda, a gente foi trazendo o Jorginho Quero depois. trazer todos aqui também, rapaziada. Eu vou estar com o Marco Otávio, né? Marco Marco Otávio, quinta-feira também vem Mas conversar aí com a gente. essa rapaziada para dar vamos dizer, um suporte pra gente, né? Aí foi aquele sucesso absoluto, né? Domingo de manhã, Domingo no Esporte 10 horas da manhã, Nossa Senhora. era audiência lá em Lá em cima. cima. Negócio assim. E vocês arrebentando. Absurdo. Tava todo mundo em Todo forma. mundo muito bem, A gente treinava, a gente fazia as coisas como tinha. E eu dizia para eles assim, gente, vocês eram meros desconhecidos. Hoje vocês estão na TV toda hora, os jornais, a revista chamando. Vocês têm que colocar a mentalidade profissional nisso aqui, cara. Tem que usufruir disso aqui. Eu não sei até quando a gente vai ficar, mas é uma oportunidade. Tanto que quem soube a oportunidade se deu bem, entendeu? O Magal foi para a Itália com um amigo meu lá, até hoje é amigo do cara. O Neném foi para o Japão, foi para o Iraque, foi não sei para onde. Quer dizer, o Negão montou a escolinha. Quer dizer, todo mundo, o Juninho continua trabalhando no beach soccer, na CBF. Quer dizer, todos eles, Robertinho. Essa rapaziada, quem teve um pouquinho de cabeça, foi embora. Aproveitou essa oportunidade. O Jorginho levou adiante pra o caramba depois, Jorge segurou a onda aí durante bastante tempo, né? Fez com o Ronaldinho, depois eventos, foi legal pra caramba, né? Abriu a porta para uma modalidade que ninguém conhecia. Verdade. Tudo bem, a gente do campo, a gente deu uma contribuição grande. E o legal do beach soccer, Marcelo, é que é o seguinte, a gente só ia para lugar legal, cara. Meu irmão, eu fui parar em Okinawa, uma ilha no Japão, onde tem uma base americana, no dia 4 de julho. Meu irmão, jamais podia imaginar um negócio daquele. Entendeu? Pô, jogamos em Monte Carlo com o Príncipe Albert lá. Sabe? Esses lugares assim, jogamos contra o Savicevic lá em Montenegro. Caramba, aí, sabe, essas coisas assim que não vão acontecer, só aconteceu ali. Naquele momento. Ali. Eu fui para ficar Mas é bom ver 2 anos. A evolução também, porque esse momento você viveu e o Brasil atropelava todo mundo, mas também é interessante ver como o esporte, de uma maneira geral, evoluiu, como a Rússia evoluiu, como os outros países começaram a investir para o crescimento de mais uma modalidade. Está dando emprego para todo mundo. Tanto que a FIFA, né, Marcelo? A FIFA, quando viu que a coisa era séria, abraçou. Ela chancelou logo. Eu comentei 3 mundiais FIFA de beach soccer. Chancelou logo. O Alexandre Mendes foi tinha sido meu atleta no Fluminense. E aí eu estava lá, Marcelo, quer fazer? Eu falei, quero. É lógico que eu vou fazer. E a parte tática é bem parecida com o futsal. Você vê que o pessoal de Vitória que jogava um salão... todo mundo veio migrou para Buru. Essa galera toda migrou com uma facilidade danada. Todos foi eles muito ali. Bacana. Isso aí é... Quer dizer, eu tive com a Worldwide, que é um outro braço, entendeu? Do beach soccer, mais para o lado da Arábia. Eles fazem agora, todo ano, no final da temporada, uma homenagem a quem começou. Né? E eu fui homenageado lá em Dubai. Cara, é outra coisa. Hoje você vê a estrutura, a organização, calendário, cara. Poxa, sensacional. Os caras têm um calendário anual, coisa que aqui a gente ainda não tem, porque demorou a CBF abraçar. Porque nos outros países, as confederações, elas abraçaram o beach soccer como sendo um braço da confederação. Sim. Portugal, França, Itália,
entendeu? E deram suporte. A gente demorou muito aqui. Hoje que a coisa já está bem mais... Está bem estruturado. Bem mais organizada. Mas falta um campeonato nacional como eles têm. Por que os brasileiros saem daqui para jogar fora? É verdade. Porque não tem um calendário. Que o calendário é o que dá o suporte, vamos dizer, para o cara trabalhar de janeiro até janeiro. Direto. Infelizmente, a gente já está quase acabando, mas ainda tem coisa para a gente falar, Júnior. Quero falar sobre o samba da sopa, quando é que tem, quando é que não tem, como é que surgiu essa ideia, como é que você realiza isso. E essa tua... Eu tenho uma tatuagem que é um símbolo, que é uma bola de futsal, de futebol, enfim, com uma clave de sol junto, no formato. Você poderia, se você fosse tatuar alguma coisa, eu tenho certeza que poderia ser alguma coisa nesse sentido. Poderia. Porque a tua vida... Eu lembro do meu pai. Meu pai era o Pedrinho Rodrigues, um cantor, um sambista, que era do Ed Lincoln, crooner e tal. E ele falava que te conhecia, que você gostava muito de sair e tal. Cantou em várias casas noturnas, foi produtor musical do Chico Recarrey, muitas daquelas casas lá. E ele sempre falou que você tinha essa vertente, que queria subir, que tocava alguma coisa assim. Fala um pouquinho desse teu lado. O lado musical, tudo. ele vem dentro de casa, né? O meu tio, o irmão da minha mãe, o tio Vavá, que já faleceu, eu aprendi a tocar pandeiro vendo ele tocar, né? Quer dizer, o meu bisavô, ele era artesão de violino, cara. Eu tenho 2 primos, que um é maestro lá em João Pessoa, que toca violino. Então, a coisa já vem de família de muito tempo. E esse meu tio, ele, normalmente, no final de semana, ele fazia uma roda de samba em casa. E eu aprendi a tocar pandeiro olhando ele tocar. Quando eles davam aquela paradinha, eu ia lá, pegava lá para ver. Então, a coisa já vem desde aí, entendeu? Copacabana, criada ali na Figueiredo, junto com a Siqueira Campos, o pessoal da ladeira do Tabajara, lá do Vila Rica, do samba. 13, 14 anos, os caras jogavam comigo na praia, a gente ia pro samba lá em cima. Entendeu? Quer dizer, a coisa vem desde dessa época. E a gente fazia, em relação ao samba da sopa, um samba lá no... Tinha um bar ali na esquina da Cezedelo Corrêa com a Siqueira Campos, chamava Temperado. Hoje, esses são donos lá da Adega Pérola, que é uma tradição lá de Copacabana. O Marcelo e o Pezão. E a gente fazia sempre esse samba ali, na rua mesmo. Passava o ônibus, passava nas costas da galera tocando ali. Aí conheci um cara que foi o Dudu, que toca com a gente lá, que é amigo do Maurício Araújo, que é profissional também, do 7 cordas. Falou, pô, aí, tem um cara aí que está querendo levar o samba de vocês aqui lá para o Bom Sujeito, que foi a primeira casa de samba lá na Barra, né? Que é o César Mariano. Aí foram lá, viram, pô, dá para levar. Eu falei, dá para levar. Só que não é uma coisa profissional, vamos fazer uma coisa social, beneficente, cara. Ele falou, vamos. Aí começamos a bolar a ideia, aí ele veio com essa ideia de fazer uma sopa e distribuir a sopa pós-samba. Isso não vai dar certo, né? Enfim. Aí virou samba da sopa, do verbo dar, né? Uhum. Aí nós começamos... da sopa. Da sopa, do verbo dar. O samba que dá a sopa. Sim. Aí começou numa segunda-feira, né? 8 horas e tal, a gente fazia, ficava 3, 4 horas. Aí começou, a coisa foi crescendo. De segunda passou para quinta, né, que era um dia mais tranquilo, principalmente para os músicos, né, para poder chegar lá, dar uma canja. Sim. E nos últimos 11, 12 anos passou para sexta-feira. É um dia ruim para a gente levar os convidados. Por quê? Dia nobre. Sim. A galera está sempre trabalhando. Mas foi o dia que a gente conseguiu fixar, pelo meu trabalho, pelo trabalho dos outros, entendeu? A gente conseguiu reunir. Esse ano vamos para 19 anos, cara, fazendo isso. Quer dizer, hoje tem 10, 11 instituições que a gente ajuda, entre asilo, creche, Boa, maneiro, que dependem dessas cestas. O que a galera paga hoje, acho que custa R$40 a entrada hoje. A gente reverte em cesta básica e dali a gente faz essa distribuição, entendeu? E o melhor, que o pessoal da música, cara, os profissionais... Vai para dentro lá e... O único que não passou lá foi o danado do Zeca, porque diz que não sai mais à noite. Mas todos eles, Arlindo ia lá direto, pô, Diogo também, Dudu. Essa rapaz, Alcione, cara, Porra, que bacana. pô, ia lá, mesmo com a dificuldade dela. Jorge Aragão eu vi há pouco tempo. Pô, né? Aragão, esse é outro irmão. E a gente está levando agora os compositores. Por exemplo, no dia 20 agora, de março, vai ter o Zé Roberto, né? Que é
Deixa de lado esse Aham. pô, que é outra fera. E a gente tem Só o levado. maior. A gente tem levado os compositores porque eles ficam meio ocultos, né? Aham. As pessoas conhecem as obras, mas, Mas não conhe- sabe quem fez, né? Quem criou. Então foi uma ideia que a gente Muito começou. bacana. Pô, nós levamos. A gente, quer dizer, eu tive um programa, o Bernardo foi, o Gaúcho foi, que era o Compositores de Futebol Clubes. Muito antes de ter podcast e tal. Era mais ou menos por aí. Quer dizer, a gente fazia uma entrevista com um ídolo, né? Entrevistei René Simões, Júlio César Adílio, estava vivo ainda, entre outras pessoas, entre outras personalidades, Paulo César Caju, mas a gente sempre trazia um novo artista do cenário, tipo o Bernardo, para fazer a apresentação. Ou um compositor, como o Cassiano Andrade, que era também participante, ou outro para fazer esse tipo de coisa. Então, essa tua ideia é genial, porque valoriza o cara que criou e ele passa a ter o conhecimento do público, né? Com E a filmagem, gente enfim, não com a leva própria só, por internet. exemplo, o João Bosco é um amigo, né? Em 92, a gente acabava os jogos do Flamengo, a gente ia pro La Mama com o Carlinhos lá. Quer dizer, Paulinho da Viola foi há pouco tempo, entendeu? Trazendo esse pessoal da MPB mesmo, que Sim, são sim, os caras. sim. E cada vez que a gente leva um cara desse, a gente sabe que a afluência da Claro. galera é grande pelo que ele representa Sim. para tudo isso. Mas a gente não quer deixar passar essa história dos compositores, É muito bacana, entendeu? muito bacana. Porque a gente Muito sabe legal. quanto é importante esses caras, e muitas vezes o cara não tem nem voz. Mas não Verdade. importa. É. Chega ali. É. As pessoas têm que saber que você fez essa obra aqui, Exatamente, cara, para essa exatamente. obra ficar eternizada. E a gente está aí, dia 20 agora de março. Normalmente é sexta-feira, a última sexta-feira. Só que vou ter os amistosos da seleção. Quer dizer, a gente teve que antecipar para o dia 20. A próxima a gente vai lá, hein, B? Vou lá, dia 20 Vamos eu lá, tô lá. vamos embora. B, você tinha pensado uma música para fazer, não tinha? Pensei em algumas, mas Então, assim... faz não- o que você quiser aí. Achei que o Digo ia vir fazer um cavaquinho É. comigo aqui. Pô, Vamos lá. Digo tirou onda, nós gravamos o Voa Canarinho, Povo Feliz, com o É? pessoal do Bom Gosto, né? Só antes aqui, Aí, ó. fazer presente nosso aqui Pô. da Wine. Pô, você curtir com a patroa lá. Obrigado a galera da Wine. Pô. Será muito bem degustado, pode ficar tranquilo. E nós fizemos lá e os caras Wine Leblon. os caras do Bom Gosto lá, Mug, Bessa, Pô, que legal. botaram o Digo para fazer o banjo, cara. Pô, aí, Pô, sensacional. tirou onda ele lá. Eu sei que ó, você falou da patroa de tomar um vinho, eu sei que o Júnior gosta de cantar isso aqui pra ele. Então canta pra gente, Junão, vamos embora. Eu tenho tanto... Pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada a procurar para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, nem o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo, mas como é grande o meu amor por você. Pô, 42 anos com a madame, né, mole? Não tem que cantar toda hora, né, Bê? Toda hora. Coisa linda, Bom coisa demais. linda. Minha galera, hoje, que emoção, que felicidade e que honra ter tido o prazer Obrigado, de trocar uma Marcelo, ideia obrigado. com o meu maior ídolo. Meu irmão, Obrigado, meu velho. Obrigado, Bê. Valeu. Isso, craque Léo, obrigado. é isso. Tamo junto. Vamos continuar aqui, ó. Entrevistas com Marcelo Rodrigues hoje, com o Maestro Júnior, esse monstro. Beijo no coração de todos e até a próxima. Valeu!